Olá, queridos irmãos e amigos, cá estamos uma vez mais para uma nova recapitulação de uma das lições deste trimestre. E este trimestre nós temos estado a estudar sobre as três mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, que nós consideramos ser, digamos, a identidade, ou melhor, a missão, portanto, do povo remanescente de Deus dos últimos dias. E esta semana nós estudamos sobre o sábado, porque o sábado faz parte da primeira mensagem angélica e, como iremos ver, portanto, o sábado terá uma importância particular nos acontecimentos do tempo do fim. O sábado remete-nos para a criação, o sábado é um memorial da criação e, ao respeitarmos o mandamento que tem a ver com o sábado, nós estamos com isso a dizer que respeitamos o Criador de todas as coisas. Pois bem, é isso que nos propomos rever na lição desta semana e para isso conto uma vez mais com a preciosa colaboração do irmão José Eloy Robalo, a quem eu peço, por favor, que possa dirigir-nos em oração para o início desta recapitulação. Obrigado, querido Pai, pelo privilégio que nos dás de estudar, de compreender e de expor a Tua Palavra, Senhor. E nós te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja connosco, com o pastor Paulo Cordeiro, comigo, e que a exposição possa ser uma bênção para aqueles que irão ouvir, que possa ser um aprender de coisas novas, possa ser um relembrar de coisas que já sabemos e que possa ser um acrescentar de algum pormenor, algum ponto, Senhor, que possa trazer mais luz ainda sobre o assunto. Que o Teu Espírito Santo possa estar connosco e com aqueles que irão ouvir, Senhor. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, o título da lição é o sábado e o fim, ou seja, queremos ver qual é a ligação que há entre o sábado e o fim. Há alguma ligação? Qual é essa ligação, irmão? Lanço já, digamos, o tema central para começarmos já, digamos, a nossa discussão sobre a essência da lição. É isso mesmo. A ligação que existe, nós podemos encontrá-la aqui em Apocalipse, no capítulo 14, nós estamos na mensagem do primeiro anjo ainda, e no versículo 7, nós então aprendemos que devemos temer a Deus, todo o mundo, todos os habitantes deste planeta, e muito mais os crentes, os cristãos, que compõem as várias igrejas cristãs, não é? É um chamado para todos os cristãos, para o cristianismo, para a cristandade, este versículo 7, e diz, temei a Deus, primeiro, temer a Deus, segundo, dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, do seu tribunal, do seu julgamento, o julgamento da raça humana, e terceiro, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esta linguagem de adorar aquele que fez a terra, o céu, a terra e o mar e as fontes das águas é uma linguagem que nos faz, que nos lembra o quarto mandamento dos 10 mandamentos da lei de Deus pronunciado no Monte Sinai, entregue a Moisés para a igreja do Antigo Testamento, e continua a ser usada pela Igreja do Novo Testamento. Muito bem. Então, esta adoração àquele que fez é aqui a menção de um Criador. Um Criador que fez a terra, que fez a vida sobre a terra, e isto encontra-se no mandamento do sábado. E depois, como é que nós sabemos que isto se refere também ao mandamento do sábado? Porque aqui o versículo 12 do capítulo 14 mostra que o resultado da proclamação destas três mensagens angélicas é realmente, irá haver um povo, que é chamado os santos, que são perseverantes, diz o verso 12 do capítulo 14, e que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Isso. Ou seja, o mundo todo estará dividido em duas grandes classes. Os que guardam os mandamentos de Deus e os que não guardam os mandamentos de Deus. Correto. Ora, os que guardam os mandamentos de Deus, que são 10, logicamente guardarão o sábado do sétimo dia. O resto do mundo, a outra metade, digamos assim, a outra facção dos habitantes da Terra, que existiram antes da segunda vinda de Jesus Cristo, são aqueles que não guardam os mandamentos de Deus. Se não guardam os mandamentos de Deus, devem guardar qualquer outro dia que não o sábado. Isso. Então nós sabemos que o mundo irá ser dividido, irá ser polarizado entre a questão do sábado e do domingo. E nós sabemos isso muito bem pelas profecias. Então há aqui um chamado para adorar um Criador. É a segunda parte do versículo 7. Adorar um Criador. E como é que nós adoramos o Criador? É muito simples. Se nós lermos o quarto mandamento, os 10 mandamentos, diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Muito bem. Não é? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo o que nos há, e o Senhor abençoou, santificou o sétimo dia e deu ordem para que a raça humana santificasse esse dia, para que se lembrassem que existe um Criador de todas as formas de vida neste planeta, um Criador inventor do ADN de todas as formas de vida neste planeta, e que enquanto o ser humano reconhecesse a existência de um Criador, nunca haveria ateus.
Haveria até as coisas neste mundo teriam corrido bem se a raça humana se lembrasse permanentemente que é um Criador. Então há a ligação com a frase adorai aquele que fez, criação, alguém que criou, e depois aqui o versículo 12 que diz que guardam os mandamentos, guardam os 10. Se guardam os 10, guardam o sábado, e o sábado aponta para o Criador. Isso. O sábado aponta para o Criador. Portanto, o mundo estará dividido entre os que guardam o sábado e os que vão guardar o dia de domingo, não é? Imposto obrigatoriamente por lei. Não é? Exato, por lei. Exato. Muito bem, muito bem. É um excelente resumo. Nós vimos também na lição desta semana, de forma muito clara, aliás, já tínhamos falado nesta ideia, portanto, de que a adoração, digamos, é o elemento central em todo o livro do Apocalipse e vai ser, digamos, o terreno sobre o qual se vai, digamos, desenvolver o clímax do grande conflito. Ou seja, a questão final não é tanto uma questão sobre o sábado versus domingo, mas a quem é que nós adoramos? Adoramos o Senhor do sábado ou adoramos o Senhor do domingo? Essa é que é a grande questão. E que é uma questão de adoração, vê-se aqui realmente no versículo o 9, no versículo 9, Isso. Portanto, vê-se que é uma questão de adoração. Exatamente. Porque o versículo 9 é a mensagem do terceiro anjo, e nesta mensagem Deus adverte o mundo inteiro, se alguém adorar a besta e a sua imagem, também o tal, portanto, receberá do vinho da ira de Deus. Então, há uma adoração à besta e à sua imagem, e há uma adoração ao Criador, mencionado no versículo 7. E todo o mundo estará dividido entre a adoração ao Criador, através da guarda do sábado, e todo o mundo estará dividido, portanto, por outro lado, na adoração à besta e à sua imagem, exatamente, santificando o domingo. Exatamente. Portanto, aliás, o versículo 7 diz: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, ou seja, é aqui um apelo para adorar o Criador, e em contrapartida no versículo 9 é feita uma advertência para aqueles que querem adorar a besta. Portanto, é adoração a Deus versus adoração da besta. Portanto, serão apenas dois grupos em que a humanidade se dividirá. Claro que o grupo que adora a Deus, nós sabemos por outros textos bíblicos, será um grupo minoritário, ao passo que o grupo que adorará a besta será um grupo largamente maioritário, porque aqueles que estarão do lado de Deus são apenas um remanescente, ou seja, um resto, não é? Mas haverá apenas dois campos polarizados, não é? No fundo, num campo estarão os filhos de Deus e no outro campo estarão os filhos do diabo. Portanto, basicamente, é domingo assim desse modo, exatamente, é isso mesmo. Portanto, a mensagem do domingo, essencialmente a mensagem que a lição do domingo nos quer transmitir é que, porque o juízo final começou em 1844, devemos temer a Deus, dar-lhe glória e adorá-lo, santificando o sábado bíblico e não o domingo. Exatamente. Porque todo o mundo cristão santifica o domingo, porque são tradições, as tais tradições que anulam a lei de Deus, isso, que Cristo advertiu durante a sua vida aqui na Terra, e os apóstolos também. Então há uma tradição que anula a lei de Deus, e o Senhor Jesus diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. A questão do domingo é um mandamento de homens. O sábado é um mandamento de Deus. Isso. Então nós devemos pôr de parte aquela tradição que anula o mandamento de Deus. Então temos que voltar a nossa mente, nós como cristãos temos que voltar para a santificação do sábado, que é o quarto mandamento da lei de Deus. Então esta é a mensagem do domingo. Porque o juízo começou em 1844, porque existe um tribunal em andamento no céu, em que os crentes estão a ser julgados, a sua vida está a ser examinada para ver se realmente estão aptos para a vida na nova terra, e se realmente existem os frutos que comprovam que a pessoa se converteu e que nasceu do alto, do Espírito, e que há uma mudança de coração, de caráter, e que as pessoas realmente estão aptas para a vida eterna. Uma vez está a decorrer este tribunal, nós temos que, é a última oportunidade que Deus dá à raça humana, isso, para realmente voltarem-se novamente para Ele, guardando a sua santa lei. Porque ninguém entrará na vida eterna que tenha transgredido conscientemente a lei de Deus. Não é? Então isso não pode acontecer. Então Deus faz aqui o apelo para que se volte à santificação do sábado, porque o tribunal está a decorrer. E o adorá-lo santificando o sábado, faz parte do temer a Deus e dar-lhe glória. Exatamente. Estas três coisas andam ligadas. Temer a Deus, dar-lhe glória, revelando o seu caráter no nosso, e santificando o sábado. Porque ao santificar o sábado estamos a dar glória a Deus, estamos a revelar o caráter de Deus no nosso próprio caráter e estamos a temê-lo, não é? Exatamente. Talvez uma outra forma
de dizer ou de revelar como as coisas estão interligadas é o seguinte: se nós não respeitamos o dia de sábado, que está explícito, claramente explícito no 4º mandamento, se nós não guardamos esse mandamento, então não guardamos nenhum outro mandamento da lei, porque o apóstolo Tiago foi claro ao dizer que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. De todos. Então, se nós não guardamos o 4º mandamento, não guardamos a lei. Se não guardamos da lei, não vivemos uma vida de obediência. Se não vivemos uma vida de obediência, não estamos a honrar a Deus, não estamos a temer a Deus, não estamos a dar glória a Deus, e o nosso caráter não se está a desenvolver. Portanto, está tudo interligado. Portanto, não está a ser preparado para a vida na nova terra. Porque o caráter só pode ser transformado à semelhança de Cristo se nós vivermos uma vida de obediência aos seus mandamentos. Fora de uma vida de obediência não há santificação possível. Exatamente, a santificação adquire-se pela obediência. Exatamente. E a força para obedecer é dada pela graça de Deus, trabalhando em nós, pelo seu Espírito em nós. Portanto, isto anda tudo ligado, não é? Está tudo ligado. E temos que passar no tribunal. Então, para passarmos no tribunal, temos que... A nossa vida tem que ser uma vida em que nós estejamos, de facto, a guardar a lei de Deus. É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bem. Já agora, irmão, ainda aqui em relação à lição de domingo, eu diria que não é por acaso que quando o juízo se iniciou em 1844, e vimos isto, portanto, em lições anteriores, há 2 lições, pois bem, Deus então permitiu que toda a verdade viesse então à superfície, não é? A verdade essencial, não é? Para a salvação, porque Deus iniciou o juízo e, portanto, quer que toda a verdade esteja, portanto, ao alcance do mundo para que ninguém possa ter a desculpa de que não conhecia a verdade. Bom, sabemos que hoje é verdade, ainda nem todas as pessoas ouviram a verdade, mas a verdade já começou a ser proclamada a partir de 1844, não é? Agora ela tem que ir a todo o mundo, não é? Conforme vem no final do capítulo 10 de Apocalipse. Ela tem que ser pregada, e conforme diz a própria introdução, portanto, da primeira mensagem angélica, ela tem que ser pregada a todo o mundo, portanto, como diz aqui claramente no versículo 6, portanto, a todos os que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Portanto, tal como diz Jesus Cristo nos Evangelhos, em testemunho a todas as gentes. Exatamente, em Mateus 24:14. E quando for dado então esse testemunho a todas as gentes, a todas as nações, então aí a obra concluir-se-á. Portanto, e o juízo no céu terminar-se-á. Ok? Muito bem. Portanto, aqui a lição de domingo é extremamente importante porque mostra que nós temos escolhas a fazer. Não é? Porque o versículo 7 é um chamado, é um apelo que Deus faz. Se é um apelo, é um chamado que Deus faz, a decisão é nossa. Isso. Então a lição de domingo foca muito esta questão de nós termos que ser nós a tomar a decisão. Há escolhas a fazer, somos responsáveis, não é, diante de Deus por fazer escolhas. E temos que escolher, e claro, em vez de escolhermos o mal, deveríamos fazer escolhas morais boas e tomarmos as decisões corretas. E a decisão correta é adorar aquele que nos fez, aquele que nos fez quando criou Adão e Eva. Então, é tão importante esta questão da escolha, porque dá-me a impressão que por vezes alguns pensam que Deus quase que, digamos, põe em nós, digamos, um tipo de obrigação em fazermos a sua vontade. Não. Deus deixa-nos completamente livres. Completamente livres. Portanto, tem que ser uma decisão consciente da nossa parte, consciente e, digamos, dirigida ao alvo, dirigida à obediência. Ou seja, é uma escolha bem consciente, é uma escolha intencional da nossa parte. Tem que haver essa escolha intencional. Se não existe essa escolha intencional, pois bem, de nada nos servirá a graça do Senhor. Portanto, a graça está à nossa disposição, sim, o poder de Deus está à nossa disposição, mas nós temos que usar do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolha, para fazermos uma escolha em favor, portanto, dos mandamentos de Deus. Se assim não fizermos, portanto, Deus não pode operar em nós.
A graça não adianta. Se nós não fizermos a nossa escolha, a graça não adianta. Não adianta para nada. O apóstolo Paulo diz que temos que operar a nossa própria salvação. Exatamente. E é nesse aspecto que operamos a nossa própria salvação. É usando a faculdade de escolha. Cada dia. Cada dia, exatamente. Cada hora, cada momento. Ora bem. Cada hora, cada momento. Portanto, é operar a nossa própria salvação. É lançar mão da graça que Deus põe ao nosso alcance. E a nossa lição cá no final diz que pela graça de Deus podemos vencer defeitos de caráter. Estava a pensar exatamente nisso mesmo. Estamos em sintonia, irmão. É mais um daqueles textos que nós temos estado a fazer a coleção, não é? E que eu já publiquei num post no meu perfil de Facebook, que mostra, portanto, ao longo deste trimensário, só a lição 6 é que não falou, mas todas as lições, e cá está mais uma vez uma outra lição, na lição 8, a dizer, pela graça de Deus podemos vencer defeitos de caráter. Portanto, que ninguém diga que eu não consigo vencer, eu não posso vencer, eu nasci assim e serei sempre assim. Quer dizer, pode ser sempre assim, mas se for sempre assim, não há esperança de salvação eterna para essa pessoa. Portanto, a graça, voltamos a enfatizar aquilo que nós temos enfatizado muito em lições anteriores, a graça, digamos, é algo que tem duas faces. É uma face em que nos dá a libertação da penalidade e da condenação do pecado, e a outra face nos dá a libertação do poder do pecado. E essa libertação do poder do pecado habilita-nos a podermos vencer os defeitos de caráter, defeitos cultivados ou até herdados. Biologicamente, dos nossos ancestrais, não é? Herdados e cultivados. E aqui é que está o poder, de facto, os defeitos herdados que vêm na nossa herança genética, no nosso ADN. É difícil mexer numa coisa dessas. No entanto, o Espírito Santo, para ele não há problema. O Espírito Santo consegue fazer essas mudanças. Assim haja vontade da nossa parte, não é? Assim haja vontade da nossa parte. Mudanças hereditárias, isto é maravilhoso. Eu acho que isto é fantástico. Acho que aqui está revelado o grande poder do Evangelho para transformar um ser humano e renová-lo à imagem de Deus. E na última linha da última nota do domingo, também diz que a nossa fidelidade ao mandamento do sábado é o reconhecimento do nosso compromisso de vivermos uma vida de obediência. Isso. E é possível. Lá está o compromisso. Esse compromisso tem que ser nosso. Deus não pode fazer esse compromisso por nós. Temos de ser nós a tomar essa decisão. Exatamente. E esta vida de obediência é os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos está lá o quarto que fala sobre o sábado, que faz parte da tal adoração àquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Há aqui um texto de Já Todas as Nações, da página 424, que diz assim: a única condição para que a libertação do homem seja possível, é possível o homem ser liberto do pecado e da degeneração em que ele se encontra. No fundo, o que Deus quer é renovar o homem à imagem de Deus. A única condição para que a libertação do homem seja possível é tornar-se um com Cristo. A verdade vos libertará. E Cristo é a verdade. O pecado só pode triunfar enfraquecendo a mente e destruindo a liberdade da alma. A sujeição a Deus é a restauração do próprio ser, da verdadeira glória e dignidade do homem. A lei divina à qual somos postos em sujeição é a lei da liberdade. Então este texto eu gostei muito dele porque somente nos tornando um com Cristo nós somos libertos. E somente aí o pecado pode ser vencido. E a sujeição a Deus resulta na restauração do nosso próprio ser, da verdadeira glória e dignidade do homem. Então isto é possível, a restauração do nosso ser, e a vitória sobre o pecado. De Já Todas as Nações, página 424 em papel, publicadora Servir, ano 2017. Sem dúvida. Muito bem. Ora bem, nós iremos agora falar aqui na lição de segunda sobre... Há aqui um texto muito interessante. Não há, na questão, o irmão falou ainda há minutos, na questão que não há obrigação, que Deus não força, não compele. E realmente é verdade, se não fosse assim, o mundo não teria durado estes 6.000 anos, não é? Deus já teria resolvido o problema logo no início, de outra maneira, de outra forma. Exatamente, nem mais. Não é? Então essa é a prova de que Deus não força ninguém. Exatamente. Até mesmo aqueles que são os piores bandidos, aqueles que blasfemam contra Deus e que... Então, eles continuam vivos, Deus deixa-os viver, não vem logo imediatamente em cima deles e os mata, não. Isso. E há aqui um texto que diz assim, e também é do Já Todas as Nações, da mesma página 424, não há constrangimento na obra da redenção. Portanto, aqui está, Deus não obriga
há uma perfeita sensação de liberdade e o facto de as pessoas sentirem essa sensação de liberdade leva-os a fazerem tudo e mais alguma coisa contra a Igreja, contra os cristãos, contra Deus, porque sabem que fazem e não são imediatamente punidos. Isso. O facto de sentirem que não são imediatamente punidos faz com que eles levem esse tipo de vida de gozo, de ridículo, contra Deus, contra o seu povo, contra a Bíblia, rasgam Bíblias, fazem tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, isto prova que não há constrangimento da parte de Deus. E depois o texto diz assim: não se exerce nenhuma força externa da parte de Deus para com a raça humana. Sob a influência do Espírito de Deus, o homem é deixado livre para escolher, cá está, a quem há de servir. Na mudança que se opera, agora vejam que maravilha, na mudança que se opera quando a alma se entrega a Cristo, há a mais alta noção de liberdade. Isso. A expulsão do pecado é um ato da própria alma. Na verdade, não possuímos capacidade para nos livrarmos do poder de Satanás, mas quando desejamos ser libertos do pecado, cá está. Quando desejamos ser libertos do pecado e na nossa grande necessidade clamamos por um poder, cá está, fora de nós e a nós superior, tem que ser. As faculdades da alma são revestidas da energia divina do Espírito Santo. Cá está o segredo. Isso. As faculdades da alma são revestidas da energia divina do Espírito Santo e obedecem aos ditames da vontade no cumprir a vontade de Deus. Isto é maravilhoso, isto é lindo. Eu acho que todos nós, como cristãos, devíamos agarrar estes textos e avançar e obter a vitória. Isto é maravilhoso. Portanto, podemos ter um poder que é superior a nós. As faculdades da alma são revestidas de uma energia divina que agora não temos, que é do Espírito Santo, e obedecemos. Somos capazes de obedecer. É isso mesmo. É isso mesmo. Reparem, irmãos, deixem-me dar-vos ou fazer um apelo a todos vós. Quando sentirem, porque isto é assim, eu vou dizer, eu estou a tentar escolher as palavras mais adequadas para que isso se torne muito simples de ser compreendido e de ser aceito. É assim, quando nós aprendemos algo na palavra de Deus, há sempre algo que nós encontramos que vem nos contrariar os nossos desejos mais acariciados, enfim, porque todos nós temos pecado, a Bíblia é clara, não há juízo nenhum sequer. Então o que é que acontece? Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, encontramos nela muitas coisas que nos agrada, que nos satisfaz, que nos dá ânimo, que nos dá conforto, nos dá esperança, mas também encontramos outras coisas que, digamos, nos apontam o dedo diretamente. E é aí que nós podemos fazer, porque normalmente, facilmente nós aceitaremos aquelas coisas que nos dão alegria, que nos dão esperança, que nos dão gosto, que abrem diante de nós boas perspectivas, mas nós tendemos a rejeitar aquelas coisas que a Bíblia diz e que vão contra a nossa tendência ou certos desejos acariciados. Aqui nós devemos ter a humildade para dizer o seguinte: ó Senhor, eu amo isto. Eu sei que a tua palavra diz que eu não devo fazer isto, mas eu amo isto. Por favor, destrói em mim esse amor por aquilo que eu sei que é pecado, que vai contra a tua vontade. E se nós fazemos esta oração de forma sincera, pedindo que Deus mude essa nossa disposição ou predisposição, o Senhor vai atender uma oração dessas. Faz esse milagre. Faz esse milagre, porque o Senhor disse, prometeu: todo aquele que vem a mim, eu de modo algum o lançarei fora. E nós precisamos de ir ao Senhor, sobretudo para vencermos aquelas tendências negativas, aquelas tendências que se opõem à sua vontade, porque se alguém já faz algo de acordo com a vontade de Deus naturalmente, não precisa de grande força para fazer isso, portanto isso já é um hábito na sua vida. Mas todos nós temos hábitos que cultivamos na nossa vida antes de aceitarmos Cristo, e quando aceitamos Cristo, pois bem, há uma luta que se inicia para vencer esses hábitos que antes nos dominavam por completo. Então, mas tem que haver da nossa parte uma decisão consciente no sentido de dizer: ok, eu sei que a palavra de Deus diz que eu não devo fazer aquilo, mas eu gosto de fazer. E aqui a gente tem uma de duas possibilidades: ou tenta minimizar o que a palavra de Deus diz e diz: aquilo não é assim também tão importante, eu vou deixar para trás, lá mais para a frente eu vou decidir. Não é sábio tomar esta decisão, nada sábio. Porquê? Porque esse mau hábito vai ganhando cada vez mais força, e quando nós já temos o conhecimento,
e continuamos a fazer isso, então é pior para nós. Isso. Porque aí o inimigo passa a ganhar ali, digamos, um trunfo nesse mau hábito que nós ainda continuamos a desenvolver, porque ele sabe que nós sabemos a verdade, porque quando estamos na ignorância é uma coisa, agora que sabemos já é outra coisa. Isso. Então o inimigo ali tem um trunfo para nos manter reféns. E nós podemos estar a fazer a vontade de Deus em muitas outras coisas, mas se estivermos a fazer algo que é contra a vontade de Deus, até pode ser numa coisa só, pois bem, pode ser suficiente, e muitas vezes é suficiente, para destruir a vida espiritual de alguém. Isso. Portanto, temos que ter realmente muita atenção, fazer uma vigilância, fazer uma análise sincera, honesta à nossa vida e ver quais são os pontos que ainda não estão de acordo com a vontade de Deus. Isso. Será na nossa alimentação, será na nossa forma de nós passarmos o tempo, será em certas coisas que nós ainda gostamos de ver, será em certas coisas, em passatempos, em recreações, pode ser tanta coisa. Isso mesmo, correto. Por exemplo, eu tenho encontrado irmãos e irmãs que, por exemplo, ainda eles sabem que não devem fazer isso, mas têm, por exemplo, o gosto de passar tempo a ver um jogo de futebol ou a ver isto ou a ver aquilo, e a pergunta é, e alguns poderão dizer, mas qual é esse mal? E eu respondo com outra pergunta, e qual é o bem que se retira disso? Não é? O que é que eu ganho em termos de vida espiritual em assistir a um jogo de futebol, a um jogo de competição? O que é que eu ganho? O que é que isso traz de benefícios para a minha vida espiritual? Okay? E tudo aquilo que não traz benefícios para a minha vida espiritual, quase garantidamente traz prejuízo. Okay? Então devemos ser muito atentos, guardar, digamos, a nossa mente e viver cada vez mais em todos os aspectos da nossa vida a vontade de Deus para nós. Uma vida de obediência. Uma vida de obediência. E se fizermos isso, então o nosso caráter, gradualmente, pela graça e pelo poder do Senhor, vai se desenvolver cada vez mais à imagem e à semelhança do nosso Salvador. Isso Mas mesmo. nós temos que tomar decisões diárias para ir pondo de parte aquilo que sabemos que não é correto. O apóstolo Paulo diz, cada dia morro. Isso, é isso mesmo. Portanto, tem que ser, é uma luta contínua. É uma diária. Luta diária, cotidiana. Exatamente. Portanto, é como se este versículo 7 do capítulo 14 dissesse, façam escolhas, tomem decisões. Isso. É o que Deus está a dizer. Temei, dai-lhe glória, adorai. Portanto, são três coisas, são três apelos que Deus faz aqui, e nestes verbos, temei, dai-lhe glória, adorai, Deus está a pedir que a gente tome decisões, que faça escolhas, que avance, que siga em frente, não fiquemos no marasmo, mas que avancemos. Portanto, exatamente. Portanto, o resultado disto é aqui, o versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, guarda os mandamentos de Deus e fé de Jesus. Deus terá um povo assim. Sabem, irmãos, há algum tempo eu visitei uma igreja sabatista onde os irmãos guardam o sábado. E curiosamente, no final, estava lá a falar com um irmão que, pronto, todos eles, portanto, aceitam o sábado. E ele disse, hoje por acaso faltou muita gente aqui na igreja porque, sabe, eles trabalham ao sábado. E eu fiquei a pensar para comigo, então, mas como é que é? Então, mas eles aceitam o sábado e depois trabalham ao sábado? Não pode. Quer dizer, isto é uma incoerência entre a nossa profissão de fé e a prática. Pois é. Provavelmente isto não acontece só naquela igreja sabatista, também acontece dentro da nossa igreja, que é uma igreja sabatista também, ou seja, que respeita ao sábado. Será, querido irmão, que o irmão aceita a verdade do sábado, mas no entanto não está a viver o sábado conforme a sua profissão de fé? Esta é que é uma grande questão que todos nós, eu não estou a apontar o dedo para si, eu estou a apontar em primeiro lugar o dedo para mim mesmo. Todos nós temos que fazer um sério e honesto exame de consciência a cada um de nós. Será que a minha prática é coerente com a minha profissão de fé, sim ou não? Essa é que é a grande questão. Pois. E, portanto, há seguramente sempre pontos a melhorar, pontos a resolver, pontos em que nós devemos, pela graça e pelo poder do Senhor que estão à nossa disposição, de melhorar, de tentar fazer o melhor connosco, com a nossa família, dando testemunho junto dos nossos irmãos de igreja. Portanto,
não podemos pensar porque eu aceito, está tudo bem, eu aceito, não tenho dúvidas nenhumas, o sábado é o dia do Senhor, é ótimo, claro, começa por aí, não é? O percurso espiritual começa por aí, por uma aceitação implícita da verdade na nossa mente, mas não chega. Nós temos que aceitar a verdade sim, mas depois essa verdade tem que se transformar em algo prático, concreto na nossa vida. Okay? Portanto, aliás, há duas palavras que são importantes aqui na primeira pergunta de domingo. A pergunta é: o que implica o juízo sobre questões como responsabilidade e culpabilidade? Portanto, nós somos responsáveis diante de Deus e o juízo celestial que começou em 1844 está a determinar isso. Se nós realmente fomos responsáveis ou não, ou se somos culpados, se há culpabilidade em nós ou não. A pergunta fala nisso, em responsabilidade e culpabilidade. E o juízo está a determinar se existe esta culpabilidade ou não. E se a pessoa assumiu a sua responsabilidade de ser obediente à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, ou não. Se assumimos este compromisso, se fizemos essa escolha, se tomamos essa decisão. Irmãos, há dois textos que para mim são textos muito fortes, ou seja, com uma mensagem muito poderosa. Um deles está no Antigo Testamento e o outro está no Novo Testamento. Eu vou começar pelo texto do Antigo Testamento. Esse texto no Antigo Testamento está no livro de Deuteronômio, no capítulo 29. E eu convido a ler na sua própria Bíblia, aí em casa, Deuteronômio, no capítulo 29. E a partir do versículo 16, lemos o seguinte: Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações. Para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar à sede bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. E finalmente no versículo 21 diz: o Senhor o separará de todas as tribos de Israel para calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então, isto é muito sério, isto é muito sério. Muito sério mesmo. Muito sério mesmo. Isto serve para todas as gerações, para todos os séculos, até à vinda de Cristo. Exatamente. É por isso que o anúncio da mensagem do primeiro anjo começa por temei. Temei, exatamente. Temei porquê? Porque ele é um Deus que pode fazer isto. Exatamente. É um Deus que pode fazer isto, que nós acabamos de ler. E então, não convém brincar com coisas sérias. É o nosso destino que está em jogo. Assim como ninguém deve brincar com a vida, não é? Pois bem, aqui ainda é mais grave. Aqui não é brincar com a vida, aqui é brincar com a vida eterna, ou seja, com o destino eterno. E, portanto, não há vida eterna para os desobedientes. Este é um ponto que tem que ficar claro na nossa mente, irmãos. Portanto, fala aqui que o Senhor não perdoará, no versículo 20, e diz que cairá sobre ele, ainda no verso 20, as maldições escritas neste livro, e no final do verso 20, terceira coisa, o Senhor apagará o nome dele, do livro da vida. Apagará o nome dele do livro da vida. E é interessante que depois no versículo 21 diz: o Senhor o separará de todas as tribos de Israel. Primeiro o nome dele é apagado no céu e depois é separado do seu povo na terra. É interessante que isto segue a sequência de acontecimentos que está a decorrer desde 1844, porque o dia da expiação, que nós já vimos que começou, portanto, em 1844, e o início do tal período foi no ano 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes. Daí 2.300 anos para a frente vão parar ao ano 1844, foi aí que vimos o início dos 2.300 anos. No dia da expiação que está a decorrer no Santuário Celestial, é isto: os nomes estão a ser retidos ou apagados do livro da vida, e o Senhor vai separar ou não aqueles cujos nomes foram examinados nos livros de registro do céu. O Senhor vai separar ou não é? Ou vão para o fogo eterno, não é? Ou para a vida eterna. O lago de fogo e enxofre no final dos 1000 anos, ou para a vida eterna. Portanto, há esta separação. Nos livros do céu há lá esta separação. E esse fogo eterno, repito, não é um fogo eterno na sua duração,
É com consequências eternas. Nas suas consequências, ou seja, será uma morte eterna. Portanto, uma morte eterna. São duas opções apenas, ou vida eterna ou morte eterna. Portanto, não há são uma terceira opção. Fazia-nos bem ler estes versículos cada semana para tomarmos consciência realmente da seriedade daquilo que está a decorrer no santuário celestial. Exatamente. E agora o outro texto do Novo Testamento que eu disse que gostaria também de partilhar é o texto que está na Epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, e a partir do versículo 26, que diz o seguinte, portanto, Hebreus 10, 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, o que é que quer dizer viver deliberadamente em pecado? É nós sabemos que aquilo é pecado e mesmo assim continuamos a viver aquilo. Porque há pessoas que ainda podem não ter consciência. Reparem, eu acredito que naqueles mandamentos que têm a ver com o nosso relacionamento com o nosso próximo, a partir do quinto mandamento, o sexto mandamento, o sétimo mandamento, o oitavo mandamento, o nono mandamento, o 10º mandamento, Deus, eu creio que ainda pelo seu Espírito Santo coloca na consciência do ser humano a ideia de que aquilo é errado. Não é por acaso que... porque é que, por exemplo, um adúltero, quando vive uma vida de adultério, tenta esconder isso do seu cônjuge? Porque ele sabe lá no fundo da sua mente está a fazer algo errado, mesmo não sendo cristão. Ok? Porquê? Porque há a consciência, o Espírito Santo traz à sua consciência a ideia, olha, tu estás a fazer uma coisa errada. Porquê que a pessoa que mente ou que rouba esconde isso que faz? Porquê que não divulga a toda a gente? Porque sabe que se for descoberto, portanto, que as pessoas o vão criticar. Ou seja, há uma consciencialização de que isso é errado. No entanto, já para os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, essa consciencialização não é tão forte. Por isso é que nós podemos afirmar, portanto, que há muitas pessoas hoje ainda que não sabem que a idolatria é um pecado grave, não sabem que o dia do Senhor é o sábado e não outro dia qualquer da semana, nomeadamente o domingo, como a maior parte da cristandade aceita. Portanto, uma coisa é a pessoa transgredir esse mandamento na ignorância, não é? Mas outra coisa bem diferente é transgredir um mandamento em pleno conhecimento. E o que este texto está aqui a dizer é exatamente isso. Portanto, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, olha o que diz agora o resto do versículo, já não resta sacrifício pelos pecados. Isso é horrível. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Fogo vingador. Fogo vingador. O tal fogo no final dos 1000 anos. Exatamente. O lago de fogo e enxofre. Isso mesmo. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Severo castigo. Exatamente. Portanto, isto são palavras muitíssimo solenes. Muitíssimo solenes. E nós fazemos bem em temer e tremer diante destas palavras. E realmente pedir ao Senhor que humildemente que Ele nos sonde, como o salmista pediu no final do Salmo 139, e podemos ler esse texto, Salmo 139, onde o salmista faz um pedido encarecido ao Senhor, e certamente que ele fez esse pedido porque ele estava consciente de que não poderia mais viver uma vida de pecado consciente, e ele faz portanto, porque este salmo é um salmo de Davi, não é? Conforme diz no início, nem todos os salmos são de Davi, mas este é. E ele diz aqui nos versículos 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, esta deve ser a nossa vontade, o nosso desejo, quando nós sabemos que com Deus nós não podemos fazer teatro, nós não podemos fingir, nós não podemos, enfim, parecer uma coisa e sermos outra. A gente pode fazer teatro diante das outras pessoas, isso pode, diante de Deus não faz. Diante de Deus não faz. Por isso é que o 9º mandamento diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O mandamento não diz, não dirás falso testemunho contra Deus e contra o teu próximo. Não diz contra Deus, porque contra Deus a gente não pode dar falso testemunho, porque Ele sabe tudo. Sabe todas as coisas. Mas sabe, esta concepção moderna que surgiu aí mais ou menos já 60, 70 anos, eu penso que talvez 70 anos, esta concepção moderna que Deus é um amorzinho,
Isto faz com que as pessoas se sintam à vontade para fazerem o que querem. Isso. E mesmo assim, como Deus é um amorzinho, Deus acaba por aceitar tudo e perdoar tudo e está tudo bem. E esta concepção de que Deus nos ama... É uma concepção muito perigosa. É uma concepção muito perigosa, porque Deus nos ama, façamos aquilo que nós fizermos, Deus nos ama sempre. Deus realmente ama e sente-se triste de não poder salvar essa pessoa. Isso. Mas Deus ama, mas a ideia que existe é que Deus ama tanto, tanto, tanto que vai acabar por dar a volta ao assunto e salvar a pessoa na mesma. Isso. Mas essa ideia é terrivelmente enganosa. É terrível, isto é muito mau, mas isto começou a entrar no cristianismo há uns 70 anos atrás, mais ou menos por aí. De que realmente o cristianismo não implica responsabilidade, implica apenas eu crer que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, eu aceito como meu Salvador e meu Redentor e pronto. Exatamente. Estou salvo. Portanto, isso é uma concepção diabólica. Aliás, essa é a concepção que o mundo evangélico hoje aceita, não é? Mas essa não é a visão da justificação pela fé que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem. É verdade que existem alguns dentro da nossa igreja com essa concepção. É verdade que tem havido muitos falsos mestres dentro da nossa igreja que têm ensinado isso mesmo. Mas essa não é a concepção correta, não é a concepção verdadeira. Não é, inclusivamente, a doutrina oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Portanto, aquilo que nós, como Adventistas, ensinamos é que Deus é amor, sim. Deus é um Deus de misericórdia, sim. Aliás, é pelo seu amor e pela sua misericórdia que Ele estende a sua graça, que nos salva, porque não há salvação sem a graça de Deus, não há mesmo. Agora, essa graça, repito, ou voltamos a dizer aquilo que já dissemos aqui várias vezes, essa graça liberta-nos do poder, da condenação e da penalidade do pecado, mas também nos habilita a podermos vencer o poder do pecado na nossa vida. Correto. E é essa parte que o diabo não quer que se pregue. Não quer que se pregue, porque ele quer que as pessoas continuem a viver, digamos, uma ilusão, não é? Eu estou salvo porque eu aceitei Jesus como meu Salvador, mas continuo a fazer o que eu quero. Salvo então, para sempre. Exatamente, e os evangélicos até vão ao ponto de dizer uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é um erro crasso, ok? Porque há um texto, por exemplo, em 2 de Crónicas, no capítulo 15 e no versículo 2, que é um texto muito poderoso também, e que diz o seguinte, 2 de Crónicas, capítulo 15 e versículo 2, que diz o seguinte: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Isto é muito sério. Isto não poderia ser mais claro. Portanto, enquanto nós estamos com o Senhor está connosco, mas se nós o deixamos, e o Senhor, digamos, não nos impede de nós o deixarmos porque, mais uma vez, Ele respeita a nossa liberdade, se nós o deixamos, então aí o Senhor nos deixará. E há um texto em Números 14:43 que diz: porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Então, quando nós nos desviamos do Senhor, o Senhor deixa de estar connosco, porque simplesmente é um cavalheiro que respeita. Números, capítulo 14. Versículo 43. Pode ler aí 43. Na sua versão, irmão, se apresentar de outra maneira. Isto é muito importante, o compreender isto, porque o Evangelho açucarado que tem estado a ser ensinado há décadas diz que Deus nunca nos abandona. Não é? Deus nunca nos abandona. E o texto é bem claro. O texto de Deuteronômio, da 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, é bem claro. O Senhor está convosco enquanto nós estamos com Ele. Portanto, ora, Números 14:43. Então, vamos lá ver. Na minha tradução diz assim. É a segunda parte do versículo. Pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. É isso. É a segunda parte do versículo. Não estará connosco. Nós desviamos do Senhor, nós damos a entender pelas nossas escolhas que não queremos que o Senhor reine sobre nós, sobre a nossa vida. E o Senhor respeita as nossas escolhas. Claro que Ele se afasta de nós com tristeza, mágoa, isso, não é? Com mas tristeza. Ele sente que não pode fazer nada. É como um pai que quer fazer algo pelo seu filho
e o filho não deixa que o pai faça. Isso. O que é que o pai pode fazer? Ficará certamente triste, angustiado, destroçado, mas não pode fazer nada. Portanto, isto é terrível, quando alguém que nos quer ajudar, que nos quer fazer bem, não pode fazer mais bem por nós, por nossa culpa, pelas nossas escolhas. Este texto de Crónicas é realmente muito importante e deveria estar na nossa mente com muita frequência. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. O Senhor está convosco enquanto vocês estão com Ele. É exatamente, é isso mesmo. Portanto, daí a importância fulcral que têm as nossas escolhas, que têm as nossas decisões, e essas escolhas têm que ser feitas diariamente, numa base diária. E numa base diária nós necessitamos de ir ao Senhor, de pedir a sua ajuda, de pedir a sua bênção, de pedir a sua força, para que o Senhor nos vá dando a força para nós, pela sua graça e pelo seu poder, que de outra forma não conseguimos, que isto fique muito, muito claro na mente de todos, mas através dessa força que o Senhor nos dá, nós podemos e devemos vencer as tendências, repito, cultivadas e herdadas que nós recebemos. Exatamente. E vencer assim o pecado na nossa vida. É isso, tendências pecaminosas, para o mal, etc, etc. Agora, se alguém se encontrar nesta condição e cair em si e verificar que realmente precisa de voltar a estar com o Senhor para que o Senhor volte a estar com ele, sempre que alguém toma uma decisão de voltar para o Senhor imediatamente está disponível. Oh, de que maneira? De que maneira? E é muito importante nós sabermos isto, porque muitas vezes o inimigo, depois de pisar uma pessoa e depois de estar lá bem no poço, bem na lama, Deus diz-lhe, olha, tu fizeste tanto que Deus nunca mais te vai aceitar. Exatamente. E isto é muito mau. Não devemos nunca consentir em ter este pensamento ou este sentimento, porque no momento em que nós olhamos para Ele, para Deus e para o nosso Salvador e lhe pedimos ajuda, Ele imediatamente vem a nosso socorro, Ele vem a nosso auxílio. Ele só está à espera que nós façamos isso. E Ele envia até o seu Espírito para criar em nós esse desejo. Assim que nós sentirmos isso, é aproveitarmos logo o momento, a ocasião que o Espírito Santo, esse sentimento que o Espírito Santo coloca dentro de nós e irmos para Ele, porque Ele está disposto a vir logo ao nosso encontro, e nós sabemos isso pela parábola do filho pródigo. Exato. Sabemos isso, não é? Parecia que estava perdido. O que acontece a muitas pessoas, e isto também é uma realidade, é que às vezes se afastaram tanto da zona de segurança que depois já não conseguem, digamos, ser mais alcançadas pelo Espírito de Deus. Eu dou uma ilustração. Reparem, por exemplo, alguém que afoitamente entra pelo mar adentro quando o mar está agitado, com grandes ondas, é um mar perigoso, é um mar que faz remoinhos, é um momento em que a maré está a descer, e quando a maré está a descer, portanto, a corrente puxa para dentro, não é para a praia. Quando a maré está a encher, aí sim, a tendência é que qualquer coisa venha para a praia, não é? Quando a maré está a descer, puxa para dentro. Então a pessoa afoita-se e vai, entra, e depois quer voltar para trás. E pode já não ter forças para conseguir voltar para trás, porque tem que lutar, não só tem que vencer a distância, como tem que lutar contra uma corrente contrária, não é? E portanto, isto aconteceu porquê? Porque soube bem entrar pelo ali adentro, a corrente até levava, não é? Quando nós nos dedicamos aos prazeres da vida, isso é uma corrente que nos leva, e nós sentimos prazer naquela velocidade, é como descer. Ninguém precisa de ser um grande ciclista para pôr-se em cima de uma bicicleta e descer por uma grande descida, quer dizer, nem precisa pedalar, aquilo é alta velocidade, não é? E agora para fazer o caminho reverso, para fazer o caminho para subir, aí é que é difícil. Para fazer o caminho de volta à praia, é difícil. E o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas afastam-se da zona de segurança e às vezes não conseguem depois. Então, aquilo que eu faço aqui um apelo é, por favor, não permita afastar-se dessa zona de segurança. E se neste momento o Espírito Santo está a tocar o seu coração, pois bem, faça esse caminho de marcha atrás, querido amigo, querida amiga. Não permita mais permanecer no caminho descendente em que se encontra. Não permita mais continuar nesse caminho de satisfazer as suas paixões, os seus desejos. Se sabe que está num caminho errado, também não permita que o inimigo possa permitir colocar pensamentos ou sentimentos no seu coração, como o irmão Eloy acabou de dizer, que não há salvação para si. Não, se entregar genuinamente e de todo o seu coração ao Senhor, arrependido ou arrependida dos seus pecados,
pode ter a certeza que o Senhor o recebe, porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a injustiça. Louvado seja Deus por isso. Então não pense que é tarde demais, só será tarde demais se você persistir na escolha errada em que está. Portanto, se agora usar a sua faculdade de escolha e disser: não, eu quero pôr um ponto final, eu não quero mais viver esta vida, eu não quero mais cultivar este hábito que me anda a destruir, eu não quero mais cultivar esta paixão que me está a arruinar. Então, amigo, faça essa decisão, faça essa escolha. E uma vez que estamos a falar aqui nesta lição sobre o sábado, veja, está a guardar realmente estas horas sagradas deste dia da semana para estar em comunhão mais íntima com Deus? Ou ainda usa este dia para estar a trabalhar, ou para estar a trabalhar pelas horas dentro do sábado? Amigo, tudo isto deve ser tomado em consideração por si. E peça a Deus realmente ajuda, porque Deus quer lhe dar essa ajuda. Mas tem que partir de si a decisão, a escolha. Deus não vai escolher por si. Deus não o vai obrigar nunca. Deus não vai colocar no seu coração um desejo impelente de fazer aquilo. Não, tem que haver uma escolha racional, porque Deus quer respeitar a sua liberdade. Então não se esqueça deste pormenor, porque isto é muito, muito importante. Irmão, creio que podemos avançar, portanto, na nossa reflexão. Aqui na lição de segunda-feira eu gostaria de dar ênfase àquilo que o pastor Mark Finley aqui deu ênfase também, portanto, no início, quando ele fala que em meados do século XIX a hipótese evolucionista estava a tomar de assalto o mundo intelectual. E de tal maneira tomou de assalto o mundo intelectual que ainda hoje o mundo, digamos, a teoria da evolução tornou-se uma pandemia no mundo inteiro. Isto para ser claro. E não foi só a teoria da evolução, foi a teoria da evolução, foram ideias marxistas, foram ideias da psicanálise, foram ideias, enfim, tanta coisa que surgiu nessa época. Tanto engano. Surgiram e depois, no século que seguiu, ou seja, do século XX e já chegou ao século XXI, estas ideias estão a ser cada vez mais elaboradas, são mais subtis e estão a enganar muitas pessoas que não têm um conhecimento profundo da palavra de Deus. Portanto, esta ideia do evolucionismo é uma ideia falsa. Satanás, diz aqui muito bem, tem feito todas as tentativas para distorcer a ideia da criação, porque odeia Jesus e não quer que ele receba a adoração que lhe é devida como nosso Criador e Redentor. E o sábado está no centro do grande conflito sobre a dignidade de Cristo para receber adoração como nosso Criador. A mensagem de Deus para os últimos dias chama toda a humanidade a adorar de novo Cristo como Criador do céu e da terra. A base de toda a adoração é o facto de que Ele nos criou. Porque Ele nos criou, porque Ele é o nosso Criador, Ele merece toda a nossa adoração. Portanto, a adoração de Deus como Criador, significando que nós devemos santificar o sábado cada 7º dia de todas as semanas, essa santificação do sábado vai desmascarar ou denunciar essas 3 coisas que o irmão disse. E essas 3 coisas são: denuncia a tentativa de distorcer a ideia da criação, denuncia o conflito que existe no mundo espiritual invisível para denegrir a dignidade de Cristo para receber adoração e, portanto, denuncia a hipótese evolucionista ou a teoria evolucionista, porque isso não está nada provado, é apenas uma hipótese, é uma teoria. É uma teoria. Portanto, a santificação do sábado cada semana por parte dos cristãos denuncia estas 3 coisas: a teoria evolucionista, a tentativa de distorcer a ideia da criação, que o mundo foi criado, e denuncia o conflito que existe entre o diabo, o conflito entre Cristo e Satanás. Isso. Sabe, irmão, eu já cheguei também a uma conclusão pelo estudo destas ideologias que têm varrido o mundo como um verdadeiro tsunami, não é? Essa percepção é cada vez mais clara na minha mente, que o diabo tem encontrado formas alternativas entre aspas, ou seja, são contrafações, para dizer de uma forma mais clara. São contrafações do grande conflito. Há um grande conflito real, portanto, verdadeiro, entre as forças do bem e as forças do mal neste mundo. Conflito esse entre o bem e o mal que se joga na mente de cada um de nós. Pronto, esta é a verdade básica enunciada pelas Sagradas Escrituras. Ou seja, esta é a mundividência que a Palavra de Deus nos apresenta diante de nós. No entanto, o diabo, como é mentiroso e pai da mentira,
ele criou, portanto, contrafações dessa grande verdade, desse grande conflito. Então ele criou falsos conflitos. E quais são esses falsos conflitos? Olhem, por exemplo, vou começar pela psicanálise, que é uma das coisas que eu estudei a fundo. A psicanálise diz que há um grande conflito entre as forças do id e as forças do superego. E o ego, ou seja, o nosso eu, tem que decidir se faz a vontade ao id, às forças do id ou às forças do superego. E muitas vezes o que acontece é que tem que fazer ali isto é o que diz a teoria freudiana, não é? Sigmund Freud é que inventou esta teoria. Portanto, ele diz que o nosso aparelho psíquico, a linguagem dele, o nosso aparelho psíquico está dividido em 3 instâncias. É o id, o ego e o superego. O ego tem que fazer a gestão de 2 forças conflitantes e contrárias e opostas entre si. As forças do id e as forças do superego. Bom, o Sigmund Freud era de origem judaica e certamente que ele conhecia muito bem a palavra de Deus. E por conhecer a palavra de Deus, ele sabia que há um conflito real entre as forças do bem e as forças do mal. A esse conflito, ele deu outro nome. E, portanto, diz que há um conflito, e todas as pessoas que estudaram a teoria freudiana disseram: e este homem disse uma grande coisa. Disse e não disse. Quer dizer, disse por dizer que há um grande conflito na mente de cada ser humano, mas não disse porque não deu o nome correto, não chamou os bois pelo seu verdadeiro nome. Ou seja, não disse que o conflito na nossa mente é um conflito entre forças espirituais reais do bem e forças espirituais reais do mal. Disse que é um conflito entre entidades abstratas, que ele chamou de id e superego. Está a ver? É o id e superego, exatamente. Depois veio o evolucionismo e diz assim: há um conflito entre as espécies mais fortes e as espécies mais fracas. E as espécies mais fortes vencem as mais fracas. É um conflito também. Depois veio o comunismo e diz: há um conflito entre o capital e o trabalho, entre os ricos e os pobres. Depois veio o feminismo e veio dizer: há um conflito grande no mundo entre homens e mulheres. E os homens tentam dominar as mulheres e as mulheres são umas coitadinhas, umas vítimas. O que, repare, nestas coisas todas há algumas verdades, só que essas verdades ou meias verdades não explicam o todo. E essas teorias, essas ideologias tentam explicar o todo pela parte. E não, isso não resulta. Então, todas estas ideologias são ideologias fake, falsas, que tentam desviar a atenção do ser humano para o verdadeiro e real grande conflito. São contrafações? São contrafações do grande conflito. São imitações? Exatamente. Reparem, há outro grande conflito, o conflito entre esquerda e direita, entre a ideologia de esquerda e a ideologia de direita. Que alimenta o mundo político, que alimenta as sociedades. Portanto, porquê que atualmente o mundo ocidental e particularmente os Estados Unidos da América, mas não só, vive uma grande polarização, portanto, na sociedade? Porque há um confronto entre a ideologia de esquerda e a ideologia de direita. Mais uma vez, isto é uma contrafação satânica para que as pessoas fiquem tão absorvidas neste confronto ideológico que esqueçam o verdadeiro grande conflito. Isso, o verdadeiro. Isto é maquiavélico, isto é diabólico. Portanto, vejam o que Satanás está a tentar fazer. Desvia a atenção do verdadeiro. Desvia a atenção, exatamente. E nós cristãos que conhecemos esta mundividência que a Bíblia nos apresenta sobre o grande conflito entre o bem e o mal, não podemos deixar-nos levar, digamos, ou prender por esses conflitos fake. Embora devemos estar atentos e saber o que se passa no mundo, mas reconhecer ao mesmo tempo que todos esses conflitos no mundo são apenas expressões do grande conflito real entre o bem e o mal. Não sei se me consegui explicar da forma... Perfeitamente, está muito claro. Portanto, o diabo, que é, repito, mentiroso e pai da mentira, ele tenta desviar a nossa atenção do conflito verdadeiro através de conflitos fake. Quer dizer, eu não vou dizer que o conflito ideológico esquerda-direita, ou o conflito entre animais, ou o conflito entre homens e mulheres não existe. Ele existe, sim, é real. O que eu quero dizer é que quando as pessoas se embranham nesses conflitos e nessas discussões desses conflitos, ficam tão embranhadas na sua mente que esquecem o principal. Esse é o problema. Exato. É o quadro mais abrangente, é o que está por trás disso tudo. Exatamente. É o que está por trás disso tudo. É exatamente. É isso mesmo. É a luta entre o bem e o mal. É a luta entre o bem e o mal. Entre Cristo e Satanás, entre Satanás e seus anjos e Cristo e os seus anjos. Exatamente. E para nós sermos vencedores neste conflito real entre o bem e o mal,
a única forma, a única plataforma onde nós estamos seguros, mas aí firmemente seguros, é a plataforma dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Não há outra. Isso, exatamente. Esta é a plataforma. E, portanto, ter fé em Jesus, em primeiro lugar, para virmos com o amadurecimento da nossa vida espiritual a termos a fé de Jesus. E depois Ele dá-nos a fé de Jesus. Exatamente. Nós devemos chegar à maturidade completa, que é a fé de Jesus. À estatura completa de Cristo. À medida da estatura da plenitude de Cristo, como diz Paulo em Efésios 4. Ter a fé de Cristo. Exatamente. Que Ele teve aqui na Terra, quando esteve aqui na Terra. Exatamente. Eu vou ler esse texto, portanto, em Efésios 4, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, portanto, e ele começa a dizer a partir do versículo 1 e termina no versículo 13 esta ideia. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas a quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, cá está, aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos quem? Todos dos crentes, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é a medida da estatura da plenitude de Cristo? É virmos a ter a fé de Jesus. É o caráter de Cristo, a fé de Jesus. Agora, eu digo, nós chegamos a ter a fé de Jesus se, em primeiro lugar, tem que passar por aí, claro, nós temos fé em Jesus. Fé em Jesus para quê? Para que Ele possa nos ajudar a colocarmos a nossa vida em conformidade com os seus mandamentos. Jesus conseguiu ser fiel ao Pai devido ao tipo de fé que ele tinha. Exatamente. Conseguiu viver a vida que viveu devido à fé. E é essa fé que ele quer colocar em nós, nos crentes, nos cristãos. E, queridos irmãos, é essa fé que ele vai conseguir fazer nestes últimos dias, porque o resultado da tríplice mensagem angélica do capítulo 14 nos levará à obediência. Têm a fé de Jesus. Exatamente. Eles têm a fé de Jesus. Já agora, deixem-me relembrar aqueles que estão a ouvir. Aquilo que o pastor Mark Finland escreveu aqui na lição do dia 20 de abril, na quinta linha do primeiro parágrafo do dia 20 de abril, ele diz: a fé de Jesus é algo mais. É a qualidade de fé que capacitou Cristo a ser vencedor sobre as mais ferozes tentações de Satanás. Então, este é o tipo de fé que os santos dos últimos dias terão. Não só guardam os mandamentos de Deus, mas terão esta qualidade de fé que capacitou Cristo a ser vencedor aqui na Terra. Exatamente. Estão a ver? Portanto, é muito mais do que ter simplesmente fé em Jesus. É isto. E o pastor Mark Finley captou verdadeiramente o sentido do texto, que é este, não é? É isso mesmo. Muito obrigado, irmão. Muito bem. Aqui, na lição de segunda-feira eu vejo aqui 3 ideias, 3 pensamentos muito interessantes. Portanto, além de que a santificação do sábado que Deus pede para nós fazermos vai denunciar ou desmascarar realmente a teoria evolucionista, as tentativas de distorcer a criação e as tentativas de pôr de lado a pessoa de Cristo como sendo o Criador de todas as coisas, a santificação do sábado vai fazer 3 coisas ainda mais. Lembra-nos que Deus é o nosso Criador, que é o nosso Redentor e que é o nosso Santificador. Estas 3 coisas. Cristo é estas 3 coisas. E sem estas 3 coisas não há salvação. Deus é o Criador, sim, nós já sabemos disso. Deus criou o mundo em 6 dias e ao 7º descansou. Nós chamamos isso pelo mandamento, em Êxodo 20. Mas o sábado não só nos lembra a criação, o sábado também nos lembra que Cristo é o nosso Redentor. É verdade. Então, Cristo é o nosso Redentor. O apóstolo Paulo, em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 9, ele diz-nos que resta um repouso para o povo de Deus. Sabem que repouso é este? Sabem que repouso é este? Este é o repouso da fé verdadeira. Isso. Este é o repouso daquela fé que Cristo teve aqui na Terra. O repouso que Cristo sentiu perfeitamente ao longo da sua vida foi-lhe dado pelo tipo de fé que ele teve. O povo de Deus, quando tem esta fé que Cristo teve, tem este perfeito repouso tal como Cristo teve aqui na Terra. E quando ele diz que resta um repouso para o povo de Deus, é este repouso da fé que a graça de Deus consegue dar ao crente. Exatamente. É o repouso da graça trabalhando na mente e no coração para nos redimir. E que dá este tipo de fé, que é o mesmo tipo de caráter que Cristo teve aqui na Terra. Então, o sábado, quem santifica o sábado, quem santifica verdadeiramente o sábado está vivenciando este repouso espiritual que o Espírito Santo dá, e é dado
pela graça, pela concessão do Espírito Santo a cada crente e que dá o mesmo tipo de fé que Cristo tinha. O terceiro objetivo do sábado, o terceiro sinal, portanto, do sábado é que Deus nos santifica. Deus é santificador. Onde é que está escrito? Em Ezequiel, no capítulo 20, no versículo 12 e no versículo 20. Em Ezequiel 20, 12, está escrito que eu vos dei, portanto, os sábados como sinal de que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, o sábado é um sinal da criação do mundo em 6 dias. A santificação do sábado é um sinal do repouso, da graça, da salvação que Cristo nos dá. E quem entra nesse repouso, nessa graça, nessa salvação pela fé, a verdadeira justificação pela fé, entra nesse repouso. É o repouso da fé, da graça, da verdadeira salvação, da justificação pela fé. E também é um sinal de que Cristo nos santifica dia a dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, até alcançarmos a estatura completa de Cristo. Exato. Então, criação, redenção e santificação. São estas 3 coisas de que o sábado é um sinal. Por isso é que é tão importante que o povo de Deus dos últimos dias santifique o sábado. Porque ao santificarmos o sábado estamos a mostrar ao mundo inteiro que Deus é Criador, Deus é Redentor e Deus é Santificador. É extremamente importante isto. E vai mesmo acontecer isto nos últimos dias. O mundo vai ser chamado a atenção para estas 3 coisas. Que estão todas... estas ideias estão degeneradas, estão estragadas, estão imperfeitas. O inimigo estragou a questão da criação, estragou a questão da redenção pela graça e estragou a questão da santificação. Ninguém tem ideias corretas. São poucos os que têm ideias corretas sobre a criação, sobre a redenção, a verdadeira salvação de justificação pela fé e a santificação. Então, a santificação do sábado vai, por um lado, chamar a atenção do mundo para esta teoria correta da verdade e vai dar um exemplo de vida, também para o mundo inteiro. Então é por isso que a santificação do sábado é muito importante, porque faz estas 3 coisas. Muito bem, irmão. Muito obrigado por essa ênfase corretíssima, não é? E importantíssima. Há aqui um texto que eu gostava de ler para os irmãos, portanto, e que diz assim... Uma vez que Cristo fez todas as coisas, fez também o sábado. Este foi por ele posto à parte como memorial da criação. Aponta para ele tanto como Criador, como Santificador. E declara que aquele que criou todas as coisas no céu e na terra, e por quem todas as coisas se mantêm unidas, é a cabeça da Igreja. E que pelo seu poder somos reconciliados com Deus, com o Pai. Portanto, o sábado é um sinal do poder de Cristo para nos fazer santos. Onde é que está escrito? Já todas as nações, página 235, 236, edição em papel da publicadora Servir. O sábado é um sinal do poder de Cristo para nos fazer santos. Não é apenas um memorial da criação do mundo em 6 dias. Também mas não só. Não é só isso. São estas 3 coisas. É um sinal do poder criador de Cristo, que criou o mundo em 6 dias. É um sinal do poder não só criador como redentor, e este poder redentor no fundo é poder criador, porque recria novamente a alma à imagem de Deus. Portanto, é exercido poder criador pela segunda vez na obra da redenção do ser humano, não é? Então, criação. Podemos dizer criação, recriação. Esta segunda criação é chamada redenção. Isso. Não é? Que é uma recriação. É uma recriação. Portanto, é um sinal do poder de Cristo para nos fazer santos o sábado. E nós vemos aqui que realmente em Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e 20, diz que é um sinal do poder de Deus para nos santificar. E Deus pede que o seu povo santifique o sábado para que o mundo inteiro veja que Deus está a santificar aquele povo. E depois o texto diz assim, aqui no desejado: e o sábado é dado a todos aqueles que Cristo santifica. Como sinal do seu poder santificador, o sábado é dado a todos quantos, através de Cristo, se tornam parte do Israel de Deus. Então, é um sinal do poder de Cristo para nos fazer santos, é um sinal do seu poder santificador e é dado a todos aqueles que Cristo está a santificar. Depois diz assim na linha seguinte: para todos quantos recebem o sábado como sinal do poder criador e redentor de Cristo, ele será um deleite. Então o sábado é um sinal, nunca esqueçam isto, do poder criador e redentor. Ok? É muito importante que nós pensemos nisto. E todos aqueles que santificam o sábado verdadeiramente
estão a mostrar ao mundo, estão a mostrar a todos que existe um poder santificador neles, existe um poder recriador neles, e que eles estão a viver esse poder recriador e santificador, senão não estavam a guardar o sábado. Exatamente. Aqueles que o guardam da maneira correta, muito não bem, é? Muito bem. Estão a mostrar isto ao mundo. Muito bem. Irmão, sim. Não sei se já disse tudo o que queria dizer sobre a lição de segunda ou tem mais alguma coisa? E tenho aqui um outro texto pequenino que diz assim: Deus tem manifestado aos seres humanos uma infinita profundeza de amor e, no entanto, quão longe estamos de apreciar esse amor. Cristo morreu na cruz do Calvário para que os pecadores pudessem ser remidos da escravidão do pecado. Compete-nos indicar esse amor aos que estão fora do aprisco, compete-nos contar aos pecadores o que Cristo fez por eles e no que podem tornar-se através da sua graça transformadora. Então, há graça transformadora e as pessoas podem ser remidas da escravidão do pecado. Onde é que está escrito? Meditação matinal, este dia com Deus, na página 281. Também vem aqui nos comentários à nossa lição. Todos aqueles que comprarem estes comentários à lição da Escola Sabatina terão uma compreensão e um alimento espiritual mais profundo, melhor, maior, como fruto de terem estes comentários à lição. Aqueles que até à data ainda não o compravam, portanto, que possam passar a comprá-lo a partir de agora, porque é muito bom ter acesso a estes comentários. Isto é um exemplo daquilo que nós temos aqui, nestas lições. Deixa-me só ver aqui se tenho aqui algo. Cristo tem o poder. Interessante, há aqui um outro texto que diz assim: Cristo tem o poder do Pai. Reparem a maravilha deste texto. Cristo tem o poder, isto está escrito, o que eu estou a ler está escrito em minha consagração hoje, que é outra meditação matinal de 1952, na página 297. Cristo tem o poder do Pai para dar a sua graça divina e força ao homem, tornando-nos possível a vitória. Ora bem. Por meio do seu nome. Portanto, aqui temos o primeiro texto que eu li, podemos ser remidos da escravidão do pecado. O segundo texto diz, tornando-nos possível a vitória por meio do seu nome. E depois, umas linhas mais abaixo, 4 linhas mais abaixo, diz que aquele que fechou a boca dos leões na cova e que andou com as suas fiéis testemunhas por entre as chamas da fornalha, está igualmente disposto a trabalhar em nosso favor para quê? Subjugar todo o mal na nossa natureza. Amém. Então, este é o poder redentor de que o sábado é um sinal. Exatamente. E todos aqueles que santificam o sábado estão a dar testemunho de que foram objeto deste poder e que estão a ser trabalhados pelo poder de Deus e que são pessoas diferentes. São pessoas que estão a ser santificadas. E o facto disso é a guarda do sábado. Então, não só está ligado à criação, como também à redenção e à santificação o sábado. É muito importante nós entendermos isto. Muito bem. Eu gostei deste último parágrafo aqui da lição de segunda, que diz: o sábado convida-nos a regressarmos às nossas raízes. É um elo de ligação com a nossa família de origem. O sábado tem sido observado continuamente desde o início do tempo. E isto há provas que indicam de que nunca deixou de haver sobre a terra um povo que guardasse o sábado. Foram poucos, por vezes, muito poucos, mas sempre houve. É uma ligação ininterrupta ao longo do tempo com a nossa criação. Mantém-nos focados na gloriosa verdade de que somos filhos de Deus. Convida-nos a um relacionamento íntimo, próximo com Ele. Ou seja, como o irmão há pouco disse no início desta nossa reflexão, se todos observassem o sábado, se todos respeitassem o dia de sábado, não haveria ateus. Não haveria um único ateu agnóstico sobre a terra. Pois não. Porque todos estaríamos conectados, portanto, com a nossa família de origem. Portanto, conectados, exatamente. Isso mesmo. Muito bem. Passando à lição de terça-feira, portanto, aqui fala do engano pouco discreto. Isto é aquilo que se chama, portanto, nos meios científicos, a evolução teísta, que é um termo que é um termo ou um conceito que não é aceito nem pelos ateus, digamos, convictos, nem por cristãos convictos. É rejeitado pelos dois grupos. Portanto, e é pouco discreto porque o diabo introduziu esta ideia de que Deus é a causa primária da criação, mas demorou longas eras para trazer a vida à existência.
Quer dizer, aceitando esta ideia de que Deus demorou longas eras para trazer a vida à existência, isto atenta completamente para o relato da criação, porque o relato da criação diz que Deus falou e tudo passou a existir. Aliás, o texto do Salmo 33, 6 e 9, e eu já tenho este texto sublinhado há muito tempo, diz aqui, portanto, uma grande verdade, que é, por assim dizer, um resumo daquilo que diz o relato da criação. E o que é que diz este texto? Portanto, Salmo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Versículo 9. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Então, foi a ordem emitida pela palavra de Deus que tudo veio à existência. Portanto, não foi necessário um processo longo ou longas eras, portanto, para trazer à existência aquilo que surgiu. Portanto, mas os evolucionistas teístas dizem que, portanto, acreditam em Deus, e lembro de uma colega que eu tive na faculdade, quando fazia o curso de Psicologia, uma vez estávamos a almoçar juntos e ela, eu soube que ela era uma católica romana, não é? E claro, portanto, se era católica, ela acreditava em Deus, e qual não é o meu espanto quando ela me disse que acreditava na evolução. Eu disse, então, mas tu não és católica? Sou. Então, e não acreditas em Deus? Acredito. Então, e como é que tu concilias uma coisa com outra? E ela disse, é muito simples, Deus deu o pontapé de saída para o processo de evolução. Pois é chamada teoria teísta. Portanto, isto é a teoria teísta. Portanto, este engano um pouco discreto de que o pastor Mark Finley fala aqui na lição de terça, 16 de maio. Portanto, esta abordagem tenta harmonizar dados científicos, entre aspas, com o relato de Gênesis. Afirma que os dias da criação são longos períodos indefinidos de tempo e que a vida na Terra já tem milhares de milhões de anos. Ora, tudo isto deita por terra o relato bíblico. Isso. Ora, no fundo é sempre o mesmo confronto entre a palavra de Deus e a palavra dos homens. Isso. Se nós aceitamos a palavra de Deus, temos que rejeitar a palavra dos homens. Se nós aceitamos a palavra dos homens, temos que rejeitar a palavra de Deus, porque as duas palavras são incompatíveis. E este conflito final que está diante de nós vai ser gira tudo à volta disso. Gira tudo à volta do mesmo. Este último conflito na história do planeta Terra, antes da segunda vinda de Cristo, vai ser acerca disso. Exatamente. Então, já agora, eu queria lembrar àqueles que nos estão a ouvir aquilo que nós já dissemos numa lição anterior, que a grande maioria das pessoas pensa que a teoria da evolução surgiu com a teoria de Charles Darwin, Sim. quando ele lançou essa ideia cá para fora. Mas a teoria da evolução da vida sobre a Terra que não surgiu aí. Sim. Isso foi apenas um outro canal escolhido pelo nosso inimigo espiritual invisível do mundo invisível. Foi apenas um outro canal para que essa ideia chegasse a um número maior de pessoas, que são os mundanos. São as pessoas seculares, que vivem um secularismo, são pessoas que vivem para o seu dia-a-dia apenas. Então esse foi apenas um outro canal para chegar ao maior número possível de pessoas, porque essa teoria da evolução da vida sobre a Terra em milhões de anos já existe há muitos séculos no ocultismo. E muita gente não sabe disto. Eu apercebi-me disso porque Deus me deu essa oportunidade para eu tomar consciência dessas ideias. Eu penso que até o pastor Walter White, eu penso que o Walter White fala nisso também nos seus vídeos, mas não tenho bem a certeza. Mas o evolucionismo de milhões de anos é ensinado há muitos séculos no ocultismo, na teosofia, no cristianismo esotérico, chamado cristianismo esotérico. Eu diria, como eu costumo dizer, que é ensinado pelas sociedades secretas. Portanto, e isso já há muitos séculos, compreendem? Só que era um ensinamento esotérico, ou seja, era só para aqueles que fazem parte da comunidade secreta, ou para aqueles que fazem parte dessas sociedades. E a partir de Charles Darwin espalhou-se, portanto, para o mundo em geral. O inimigo decidiu pegar nisso e dizer, não, então mas eu estou a ensinar este erro, este engano, apenas a uns milhares de pessoas. Não, eu quero que isto atinja o mundo inteiro. Então ele lançou esta ideia através de Charles Darwin e foi muito bem aceito, não é? O Charles Darwin, digamos, foi aquele que deu a expressão
contemporânea à teoria da evolução. Ao mundo comum, para o mundo vulgar, para o vulgo, digamos, para o vulgo das pessoas, compreendem? Porque aquilo já era ensinado há muitos séculos nas sociedades secretas, no ocultismo, na teosofia, etc. Portanto, e ele agora pegou nisso e tornou acessível ao vulgo das pessoas. Massificou a ideologia. Exatamente. Portanto, é uma ideologia de origem sobrenatural do lado mau, claro. Não é uma ideia correta. E ele tem procurado introduzir isto no próprio cristianismo, como o irmão disse muito bem, e isto é perigosíssimo, porque ele tem tentado introduzir, mesmo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, esta ideia de que Deus deu origem ao processo criador, ele despoltou o processo da evolução e depois tem estado a guiar o processo da evolução ao longo de milhões de anos para atingir aquilo que o ser humano hoje, ou a vida sobre a Terra é. Isto é um erro absurdo, porque isto é contrário àquilo que a Bíblia nos diz. É uma tentativa de conciliar as supostas descobertas científicas com aquilo que a Bíblia diz, mas vamos cair num outro engano, num outro erro. Deus não tem estado a usar os milhões de anos para guiar o processo evolutivo. A Bíblia é bem clara com Deus que Deus fez o mundo em 6 dias de 24 horas. Diz em Gênesis e diz o mandamento do sábado, que é o quarto dos 10 mandamentos. Basta estes dois. Se não houvesse mais texto nenhum sobre a Bíblia, bastavam estes dois para sabermos que Deus criou o mundo em 6 dias de 24 horas. Cada um deles teve tarde e manhã. E o mandamento do sábado diz que o Senhor fez o mundo em 6 dias e ao sétimo descansou. Não faria sentido existir a semana. Exatamente. A semana de 7 dias existe por causa disso. Porque, apesar das tentativas que o inimigo espiritual deste querubim caído tem feito ao longo dos séculos, apesar das tentativas que ele tem feito para desviar a mente do Criador, persiste ainda a semana de 7 dias. Porquê? Porque o mundo no início começou assim. Semana de 6 dias. É interessante que este período de tempo, a semana, não está ligado a nenhum fenómeno astronómico. Por exemplo, o dia está ligado ao tempo que a Terra demora a dar a volta do seu eixo. Uma volta inteira à volta do seu eixo. O mês está relacionado com o ciclo lunar e o ano está relacionado, portanto, com a translação do Sol, da Terra à volta do Sol. Exatamente. A semana não tem nenhuma... Portanto, não tem nenhuma ligação a um fenómeno astronómico. Portanto, é algo que foi criado por Deus. E quem tiver dúvidas se realmente Deus criou ou não o mundo em 6 dias, pense apenas nisto. Existe a semana de 7 dias em toda a parte do planeta. Isso. Todos os povos, raças mais avançados, mais primitivos, todos têm a noção da semana de 7 dias. Porquê? Porque isso foi ensinado desde Adão e Eva aos filhos, aos netos, aos bisnetos, e foi ensinado por Noé e pelos filhos de Noé a todos os descendentes deles que povoaram a terra após o dilúvio. Isto foi ensinado, e então existe esta noção de que realmente Deus fez o mundo em 6 dias e descansou ao sétimo. Por isso existe a semana de 7 dias. E porquê que o diabo tem feito tantas tentativas para destruir a semana de 7 dias? Para que não haja esta lembrança de que existe um Criador. Exato. Então, ele fez experiências com a semana de 10 dias, durante a Revolução Francesa, etc., e outras experiências. Porquê? Para anular este testemunho de que existe um Criador. Então, Deus ao pedir na mensagem do primeiro anjo, temei a Deus e dai-lhe glória, adorai aquele que fez, ao santificar o sábado, estamos a dar um testemunho de que esta teoria dos milhões de anos é errada. Os dias da criação em milhares de anos, a evolução da Terra em milhões de anos, isto é tudo errado, é uma contrafação. Não é? Deus não está envolvido neste processo. Então, por isso é que a santificação do sábado denuncia estas contrafações, estas doutrinas erradas, e anuncia que Deus fez tudo em 6 dias de 24 horas. É extremamente importante acreditarmos nisto. Exatamente. É-nos chamado aqui a atenção para o facto de que não faria sentido absolutamente nenhum manter o sábado como um legado eterno de uma semana da criação em 6 dias. Nunca existiu. Se a partir de uma semana da criação em 6 dias nunca existiu. É óbvio, não é que existe. Isto é lógico, não é? Não faz sentido. Não. Nenhum. Mas a aceitação da teoria da evolução não deita apenas por terra a ideia de Deus como Criador. Há bocadinho o irmão também mostrou que, portanto, Deus é revelado como Redentor. Repara, se a teoria da evolução é correta, então não houve uma queda. Não houve a queda de um estado de perfeição para um estado de degradação moral, porque nós estamos em processo de melhoramento, a humanidade, não é? Pela evolução. E se não houve queda, então não tem que haver redenção, não há pecado, porque precisamos de um Salvador. Não é preciso um Salvador para nada, não é?
Portanto, isto ataca o próprio centro, o cerne da mensagem bíblica, não é? Isso. Não. É uma bomba que Satanás atira contra a essência da mensagem bíblica. Então, se não houve criação nem houve queda, então não precisamos de redenção nem de santificação. Exatamente. Ora, não, nada disso. Nem precisamos, não. Isto realmente... Realmente. É tão claro estas coisas. Mas realmente nós só nos apercebemos das mentiras do inimigo quando nós conhecemos a verdade, porque se a pessoa não conhece a verdade, não sabe que essas mentiras existem. Olhem, há aqui um texto no livro Patriarcas e Profetas, na página 90 e 91, edição em papel, que diz assim: um dos estratagemas de Satanás é levar o povo a aceitar as fábulas do ateísmo. Isso. Este é um dos esquemas. As fábulas, bem dito, as fábulas do ateísmo. As fábulas do ateísmo. Porque pode assim obscurecer a lei de Deus, encorajando os homens a revoltarem-se contra o governo de Deus. Os seus esforços são especialmente dirigidos contra o quarto mandamento, o do sábado, por apontar tão claramente para o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Há um esforço constante com o objetivo de explicar a obra da criação como resultado de causas naturais. E o raciocínio humano é aceito, mesmo pelos cristãos, está aqui, mesmo pelos cristãos, em oposição aos claros factos da Bíblia. Isso. Muitos há que se opõem à investigação das profecias e dizem, não, Daniel e Apocalipse são muito obscuros, é muito difícil de entender. Contudo, estas mesmas pessoas que dizem que não se pode estudar o Daniel e o Apocalipse recebem avidamente as conjecturas dos geólogos. Pois. As conjecturas dos geólogos, vocês sabem porque é que isto está escrito aqui. Porque os geólogos olham para as rochas, o corte das rochas, desde a superfície até uns metros de profundidade, e dizem, vêem, estão aqui milhões de anos. Eles analisam os estratos e dizem que aquilo é milhões de anos. Estes mesmos cristãos que rejeitam o Daniel e o Apocalipse recebem avidamente as conjecturas dos geólogos que estão em contradição com o registro de Moisés. Mas se aquilo que Deus revelou é tão difícil de entender, quão incoerente é aceitar meras suposições em relação àquilo que ele não revelou. Ora bem. Então, portanto, há realmente uma tendência para aceitar aquilo que Deus não revelou. E há aqui um outro texto que eu também queria vos ler, que diz assim, isto a propósito da obra que Deus fez. Deus falou e as suas palavras criaram as suas obras no mundo natural. A criação de Deus é apenas um reservatório de recursos disponíveis a fim de serem imediatamente usados por Ele para fazer o que lhe apraz. Deus fez o mundo para ampliar o céu. Ele deseja uma família mais alargada de seres inteligentes criados. Portanto, aqui revelada a razão porque Deus fez o céu. É uma das razões. Há outra razão que não vem aqui neste texto. Não só para ampliar o céu, mas também para repovoar o céu. Porque, por um lado amplia e por outro lado vai repovoar. Repovoar porquê? Porque as vagas deixadas no céu pelos milhares e milhares e milhares de anjos que se revoltaram juntamente com Lúcifer e foram expulsos do céu, essas vagas continuam por preencher no céu. Então, Deus fez a terra para depois, com os descendentes, com os seres humanos que aqui nascessem, Deus repovoar o céu com aqueles que se mostrassem fiéis e obedientes. Ou seja, para substituir o lugar dos anjos. Pronto. Mas além de repovoar o céu, Deus fez a terra para aumentar também o céu. Além de preencher essas vagas, Ele quer ainda mais seres criados. Ele deseja uma família mais alargada de seres inteligentes criados. Todo o céu demonstrou um profundo e jubiloso interesse na criação deste mundo e do homem. Os seres humanos eram uma ordem nova e distinta. Eles foram criados à imagem de Deus, por isso é que era uma ordem nova e distinta. E era desígnio do Criador que eles povoassem a terra. O ciclo semanal de 7 dias literais, 6 para trabalhar e o 7º para descansar, que tem sido preservado e continuado ao longo da história bíblica, teve origem no grande facto dos 7 primeiros dias. Portanto, isto é muito interessante, porque a Bíblia é realmente um testemunho de que há um Criador que criou tudo aqui neste mundo. E é maravilhoso quando nós chegamos ao texto bíblico e aceitamos tal qual ele está escrito. E começa a nascer a fé no nosso coração, um grande amor para com Deus e um desejo de fazer a sua vontade. Muito bem. Correto. Bom, vamos entrar na reta final e vamos aqui então analisar as lições de quarta e quinta-feira e sexta. Na lição de quarta-feira, portanto, fala-nos que o sábado
está diretamente implicado no tempo do fim e, de certo modo, nós já abordámos isto, portanto, porque Apocalipse 14, 7 e 9, e já lemos este texto, mostram que há, portanto, uma dupla escolha, portanto, ou nós adoramos a Deus ou adoramos a besta, não há uma terceira opção. E, portanto, a questão não é tanto, repito, entre sábado e domingo, mas entre o Senhor do sábado, que é Jesus Cristo, e o Senhor do domingo, que é Satanás. Quando eu digo o Senhor do domingo, estou a dizer aquele que quis transformar o dia de repouso semanal no domingo, porque quem criou todos os dias foi Deus, não é? Mas criou os outros 6 dias para serem dias laborais, dias de trabalho, dias para as nossas atividades. E o 7º dia reservou, portanto, para nós termos um relacionamento mais íntimo com Ele, e uns com os outros. Portanto, é um dia à parte, é uma folga, é um descanso. Aliás, a palavra Shabat, de onde vem a palavra sábado, quer dizer isso mesmo, descanso. Portanto, descanso. Mas a lealdade ao sábado mostra-nos a nossa lealdade ao Criador do sábado. E, portanto, é essa lealdade que tem de ser demonstrada claramente pelo povo de Deus no tempo do fim. Como diz aqui muito bem, portanto, usurpar o sábado é usurpar a autoridade do Senhor ao nível mais primário possível, o de Criador. É ir por trás de tudo e desarraigá-lo no seu âmago. É, de facto, procurar tomar o lugar do próprio Deus. Quem santifica o sábado faz o oposto disto. Exatamente. Quem santifica o sábado não está a tomar o lugar de Deus, reconhece a Deus estando lá no devido lugar, Ele é o Criador, eu sou criatura feita por Ele, e não está a usurpar a autoridade de Deus. Não, Ele tem autoridade, Ele criou a terra, Ele criou os céus, criou a vida sobre a terra. Ele tem autoridade e eu reconheço essa autoridade santificando o sábado. Muito bem, muito bem. Então dá-se o oposto. Aqueles que não santificam o sábado não reconhecem nada disto. Não reconhecem, é verdade. Além disso, todos aqueles que adorarem a Deus como Criador não vão cair no engano que está descrito, portanto, nos versículos a seguir, neste capítulo 14 de Apocalipse. Não chegarão a adorar a besta e a sua imagem, aqueles que santificam o sábado. Aqueles que não santificam o sábado, esses vão cair no engano de adorar a besta e a sua imagem, não é? Isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, é muito importante que santificarmos realmente o sábado nestes últimos dias para não irmos adorar poderes usurpadores. Portanto, são poderes usurpadores que tiram Deus do lugar que lhe pertence, não é? E que se colocam entre Deus e os homens assumindo o papel de deuses. Isso. Eles sentam-se no templo de Deus querendo parecer Deus. Isso. Aliás, esse é o espírito de Lúcifer desde o início. Exatamente, esse é o espírito de Lúcifer desde o início. Então, todos aqueles que não santificarem o sábado nos últimos dias vão cair neste engano, não é? Adorar este poder que se senta no templo de Deus querendo parecer Deus, dando ordens aos habitantes da terra para que se faça assim, daquela maneira, em oposição à vontade e à lei de Deus. Muito bem. Irmão, já agora só um pormenor interessante. Há pessoas que poderão dizer, mas o sábado não é apenas para os judeus. Pela análise do texto de Apocalipse 14, não é? E o versículo que nós lemos, o versículo 7 e 8, parece-me que é para o mundo inteiro. Porque se o anjo voa para dar uma mensagem ao mundo inteiro e tinha o Evangelho para dar ao mundo inteiro e diz estas coisas para o mundo inteiro, então o sábado não é só para os judeus. Exatamente. O sábado é para o mundo inteiro. O anjo dá a mensagem para o mundo inteiro. E existe alguma outra evidência que mostre que realmente o sábado é para todos? Existem muitas na Bíblia. Uma que eu gosto muito é a evidência que vem em Isaías no capítulo 56. Isaías 56. Descreve aqui uma obra a ser feita nos últimos dias da história da Terra, antes da segunda vinda de Cristo. E no versículo 1 do capítulo 56, o Senhor Jesus diz, através do profeta, mantende o juízo, fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. E depois no versículo 2 diz, bem-aventurado o homem que faz isto. Que faz o quê? Que se guarda de profanar o sábado. Não diz o judeu, diz bem-aventurado o homem, e isto é para os últimos dias. E para que não haja dúvidas acerca sobre o sábado ser para toda a raça humana e não apenas para os judeus, o versículo 3 diz, não diga o estrangeiro que se tiver chegado ao Senhor, o Senhor me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. E vejam o versículo 4, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam a aliança, não é?
então ele diz que dará as mesmas bênçãos que dá aos judeus, no versículo 5. E agora reparem o versículo 6. É tão claro isto. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado. A quem é que Deus está a falar? Aos estrangeiros. É o que ele diz no início do verso 6. Correto. Aos estrangeiros que guardam o sábado, Deus fica satisfeito com isto. E depois vejam que no final do versículo 7 Deus diz: a minha casa será chamada casa de oração. Para quem? Para os judeus só? Não. Não, é para todos os povos. Isso. Então, vejam que o versículo 2, Deus fica satisfeito com o homem que guardar o sábado. O versículo 3, não diga ao estrangeiro que não é para mim. O sábado é para o estrangeiro. Versículo 6, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, guardando o seu sábado, o Senhor fica satisfeito. E depois aqui, a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. E isto é uma obra a ser feita antes da segunda vinda de Jesus Cristo. É o que dá a entender o versículo 1 do capítulo 56. Então, por isso é que esta mensagem do capítulo 14 é para o mundo inteiro, porque a restauração da verdade sobre o sábado é uma das últimas mensagens a serem dadas ao mundo inteiro antes da segunda vinda de Cristo. Ou seja, a obra da reforma da verdade que se perdeu tem que se concluir. Isso, correto. Aquilo que foi pisado pelo inimigo espiritual que procurou abafar essas verdades todas, está pisado, está oculto debaixo de lixo, debaixo de tradições humanas, tudo isso tem que voltar, tem que vir ao de cima, tudo isso tem que ser trazido novamente à luz do dia e tem que ser pregado ao mundo inteiro. Então esta é uma obra a ser feita nos últimos dias. Portanto, é muito importante realmente esta questão do sábado na mensagem do primeiro anjo do Apocalipse 14. A mensagem da reforma, da restauração do sábado. Assim como a verdade sobre o santuário celestial foi restaurada em 1844, a verdade sobre o sábado foi também restaurada em 1844. Porquê? Porque quando eles compreenderam a mensagem do santuário celestial, eles viram que lá no santuário celestial, que é uma cópia do terrestre, está lá a lei dos 10 mandamentos. Porque no santuário terrestre havia a lei dos 10 mandamentos e estava lá o sábado. Então eles aí começaram realmente a pouco e pouco a perceber que não era o domingo, mas era o sábado. E os adventistas do sétimo dia têm uma responsabilidade diante de Deus para ensinar estas coisas. Exatamente. É isso mesmo. Muito bem, irmãos, estamos mesmo a terminar e eu gostaria de enfatizar aqui a ideia que aparece aqui na lição de quinta. É uma ideia que eu ouvi pela primeira vez de um professor meu de teologia e ele mencionou exatamente este rabino judaico, Abraham Heschel, que chama ao sábado, portanto num livro que ele escreveu, um palácio no tempo. Eu gosto muito desta expressão. E porquê que eu gosto desta expressão? Pelo seguinte, reparem, todas as religiões não bíblicas têm templos e locais sagrados em que as pessoas têm que se deslocar para ir ao encontro desses templos. Por exemplo, os católicos romanos têm que fazer uma peregrinação para ir a Fátima, ou para ir a Lourdes, ou para ir a Santiago de Compostela, para ir a qualquer sítio. Os muçulmanos fazem uma viagem para ir a Meca. Os hindus fazem uma viagem para ir a um sítio qualquer sagrado. Enfim, na religião bíblica, os seres humanos não precisam de ir a um local sagrado, ou supostamente sagrado, melhor dito, para adorar a Deus. Pois bem, o templo onde eles devem adorar a Deus vem ao encontro deles. Não somos nós que vamos ao encontro do templo, o templo vem ao encontro. E por isso é um santuário, um templo no tempo. Portanto, onde quer que os seres humanos estejam no planeta Terra, o sábado vem ao encontro deles. E isto reflete a teologia bíblica de base, que nos mostra que Deus é que vai à procura do ser humano. No Éden, quando os nossos primeiros pais pecaram, quem é que procurou quem? Não foi Adão e Eva que tomaram a iniciativa de ir à procura de Deus. Deus é que tomou a iniciativa de ir à procura do ser humano que se tinha desviado, não é? Deus tomou a iniciativa em Jesus Cristo de vir a este mundo para salvar aquele que se tinha perdido, não é? João vai dizer que Deus nos ama, nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro. Então Deus é que toma a iniciativa. Da mesma forma, o sábado, não somos nós que temos que ir em direção ao sábado, o sábado vem em nossa direção. Portanto, vem ao nosso encontro, onde quer que nós habitemos no planeta Terra. Portanto, o sábado não é um memorial de obras, o sábado é um memorial de graça. É uma graça de Deus que vem ao nosso encontro. Agora,
cabe a nós, mais uma vez, lá voltamos a bater no mesmo ponto, cabe a nós decidir se queremos entrar nesse santuário do templo ou não. Pronto, do templo, exatamente. Exatamente. No fundo é sempre a mesma questão, portanto, é as nossas escolhas, é as nossas decisões. Opções. Opções, exatamente, é isso mesmo. É tudo, é baseado nisso. Tanto que Deus diz, se alguém adorar a besta, a sua imagem, Deus está a dizer aqui mesmo para a gente fazer uma escolha. Exatamente. A escolha é nossa, a escolha é nossa. Se a escolha não fosse nossa, se Deus nos tivesse criado, digamos, como robôs, então nós obedecíamos sempre, quer dizer, estávamos pré-programados para obedecer sempre. Era tudo tão fácil. Não teria que... Porque é que ele deu a ordem a Adão para não comer da árvore? Então, se Adão tivesse pré-programado para só obedecer, não era preciso dizer nada, porque ele simplesmente não se aproximaria, estava pré-programado para não poder lá. Portanto, o facto de ele poder ter a liberdade de ir, se aproximar da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e de não só de aproximar-se, mas de tomar do fruto daquela árvore e comer, é prova absoluta de que Deus deu essa liberdade ao ser humano. E continua a dar. E continua a dar. Portanto, e através da qual unicamente se pode desenvolver o amor dos seres criados para com Deus. Exatamente. Ok, irmão, eu creio que nós abordámos em geral, portanto... Só um ponto, falta ainda só um ponto. Então diga lá. É o sábado. A lição de quinta-feira, o que é que nos foca? A lição de sexta-feira mostra-nos que realmente o sábado continuará a existir na nova terra. Sim. Sim, falta esse ponto. Muito bem. Obrigado. Então, aponta para o quê? O sábado aponta para a criação em 6 dias, já há cerca de 6.000 anos atrás, certo. E aponta para a criação futura, 1.000 anos após a segunda vinda de Jesus. Exatamente. Não é? Depois do lago de fogo e enxofre, então... E um evento está separado do outro, de 7.000 anos. Lá está o 7 outra vez. Correto! A matemática de Deus é perfeita. Então, porquê? Porquê é que nós sabemos isto? Porque Isaías capítulo 65, versículo 17, diz que o sábado continuará a existir na nova terra, não é? Pronto, o ciclo semanal continuará a existir, e nesse ciclo semanal as pessoas virão a adorar a Deus cada 7º dia. Então, é muito importante Isaías 65... Aliás, 66:22. É 66:22. Portanto, é o 66:22. Que fala que existirá o ciclo semanal. E 65:17 diz-nos que Deus vai criar o quê? Uma nova terra. Eu peço desculpa, 66:23. E será que desde uma lua nova até à outra e desde um sábado até ao outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. É isso mesmo, exatamente. A Bíblia em português corrente diz aqui cada lua nova e cada sábado. É de sábado a sábado. É cada sábado, ou seja, porque aqui dá a entender... esta versão, portanto, que de uma lua nova até à outra e desde um sábado até ao outro. Se é de um sábado até ao outro, quer dizer, é a semana toda, não é? É a semana toda, mas não. É cada semana, cada sábado todos virão a adorar Deus. E esta lua nova é cada mês. É cada mês, portanto, é o ciclo lunar que eu exatamente, haverá o ciclo mensal e o ciclo semanal na nova terra. E os versículos, eu citei o versículo, portanto, ao contrário. Isaías 65:17 fala que Deus vai criar uns novos céus e uma nova terra. Isaías 66:22 fala novamente que Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. E depois, então, o 23 diz que o sábado continuará a existir, não é? E esta história de Deus criar um novo céu e uma nova terra não é só ensino do Antigo Testamento, porque Pedro escreveu também na segunda carta, no capítulo 3, versículo 13, que nós aguardamos novos céus e nova terra. Então, no primeiro céu e na primeira... onde habita a justiça. Então, se no primeiro céu e se na primeira terra Deus fez tudo em 6 dias e ao 7º descansou, o que é que acham que vai acontecer quando Deus fizer uma nova terra e um novo céu? Vai à mesma ser a criação em 6 dias e o descanso ao 7º. Exatamente. Tanto mais que o profeta Isaías diz que viu no verso 23 que o sábado continuará a existir. Exatamente. Com memória de quê? Da criação em 6 dias. E já agora, uma interrogação lá em Isaías 66:23 diz que a cada sábado e a cada lua nova iremos à presença do Senhor. Porquê que iremos a cada lua nova, que é uma periodicidade mensal? Eu creio que a resposta está em Apocalipse 22:2, quando diz, no meio da sua praça e de uma outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Excelente ligação. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então o que é que eles vêm fazer? Cada lua vem nova comer o fruto. Exatamente. Vem comer o fruto. Isto foi excelente, essa ligação que o irmão fez. Isso é maravilhoso, isto.
porque vem de mês em mês, porque a árvore deu o seu fruto, a árvore dá o seu fruto de mês em mês. E além disso, Deus é tão bom com a árvore da vida, e com o fruto da árvore da vida, que o fruto não é igual todos os meses. São 12 frutos diferentes. Cada mês dá um fruto diferente. Então, até nisso, Deus quis agradar ao seu povo. Então, vamos em janeiro, vamos comer o fruto da árvore da vida. Vamos em fevereiro, vamos comer o fruto da árvore da vida. Vamos em março, e cada mês é um fruto diferente. O aspecto do fruto, eu não sei como é que Deus faz isso, mas o que é certo é que a Bíblia diz, não, e até nas visões que Ellen White tem, ela viu que a árvore dá um fruto diferente. Cada mês dá um fruto diferente. Então isto é bonito. Nós iremos à presença do Senhor para tomar o fruto, digamos, para tomar a nossa vitamina mensal, digamos assim. Porque essa vitamina mensal, digamos, é a terapia que o Senhor nos dá para a saúde das nações. E alguns perguntarão, então, mas afinal de contas, nós, quando ressuscitarmos, aqueles que hão de morrer antes da vinda de Cristo, não ressuscitaremos já num corpo imortal e incorruptível. Aqueles que estiverem vivos quando Jesus vier não serão transformados num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, e o corpo passará de corruptível a incorruptível e de mortal a imortal. Então, se assim é, por que necessidade é que nós teremos de tomar, portanto, o tal fruto da árvore da vida, portanto, para a saúde das nações? Se nós já estamos numa natureza imortal e incorruptível. Eu também tive essa questão durante muito tempo. Pois bem, há uma particularidade que não será curada logo quando Jesus vier. É interessante que, por exemplo, em Apocalipse no capítulo 7, e eu faço aqui esta ligação, portanto, em Apocalipse no capítulo 7, quando foi dado a João ver a visão da grande multidão, portanto, dos redimidos, que eu considero que esta grande multidão é a multidão dos redimidos de todas as épocas da história, diz assim, portanto, no versículo 9, Apocalipse 7, 9, depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. E depois João descreve essa multidão da seguinte forma: de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Se João pôde identificar que essa multidão era composta de várias nações e tribos e povos, o que é que isto mostra? Que havia diferenças entre uns seres humanos e outros. Ora, essas diferenças, eu acredito, vão se esbater durante o milénio ao tomarem o fruto da árvore da vida e as folhas da árvore, que diz lá para a saúde ou para a cura dos povos, para a cura das nações ou para a cura dos povos, não é? Ou seja, estas diferenças que há entre nações, entre raças, por exemplo, todos aqueles que ressuscitam num corpo imortal e incorruptível, mas com a mesma estatura com que desceram à sepultura. Exatamente. E nós iremos crescer até à estatura original que Adão tinha. Correto. E iremos ficar todos da mesma cor que Adão tinha, que não era nem branco nem preto, ele era rosado. Portanto, esta diferença que João viu, estas diferenças que permitiu ele identificar que na multidão havia vários povos, não é? Ou seja, o que é que ele está a ver? Ele está a ver brancos e pretos e amarelos e asiáticos e africanos, etc. Está a ver uns são mais altos, outros são mais baixos. Essas diferenças vão todas desaparecer. Portanto, o que é que curará essas diferenças? É exatamente o fruto da árvore da vida. E sabem que há um texto do Espírito de Profecia onde Ellen White, em visão, Deus lhe mostra que o comer do fruto da árvore da vida na nova terra vai permitir que a raça humana cresça até à estatura original de Adão e Eva. É isso. Portanto, ela diz que é devido ao comer do fruto. Exatamente. Portanto, e Cristo essa é a razão pela qual iremos à presença do Senhor uma vez por mês, para recebermos, digamos, esse remédio que nos há de curar das diferenças que ainda subsistem, não é? E finalmente, quando chegarmos ao final do milénio, eu compreendo que teremos todos a mesma estatura do nosso pai inicial, de Adão. Todos os homens terão a mesma estatura de Adão, todas as mulheres terão a mesma estatura de Eva, e não haverá mais diferenças raciais. Teremos todos a mesma cor, a cor que Adão tinha quando saiu das mãos do Criador. Exatamente, e Cristo, neste momento, já tem a estatura original, portanto, da raça humana também. Porque Cristo ascendeu aos céus com a estatura de um homem de há 2000 anos, judeu, de há 2000 anos, na Terra. E neste momento Cristo já tem uma estatura muito elevada, portanto, semelhante à que a raça humana tinha no princípio. E na descrição que Ellen White faz do encontro entre Cristo e Adão no céu,
quando os salvos forem levados para o céu na segunda vinda de Cristo e se encontrarem todos. Portanto, eles serão reunidos antes de entrar na Nova Jerusalém, e a descrição que Ellen White faz diz que Adão, a Cristo, está um pouco mais alto, é um pouquinho mais alto do que Adão. E Adão sobressai, portanto, na multidão. Na multidão. Não é? Porque nós seremos uns pigmeus ao lado de Adão, não é? E então isto é bonito, porque realmente o plano que Deus tem para nós, para a raça humana, é realmente maravilhoso. É fantástico. Nos ajuda a caminhar. É fantástico. Nos ajuda a caminhar. Eu queria aproveitar esta lição para dizer uma coisa. Eu na lição em que falámos do capítulo 4 e 5 de Apocalipse, em que vimos aquela descrição da sala do trono em Apocalipse 4 e 5, no céu, e havia, portanto, aquela dúvida se seria no lugar santo ou no lugar santíssimo, antes ou depois do juízo investigativo. Eu fui ver uns apontamentos antigos que eu tinha, porque eu não tive tempo nessa semana para ir ver os meus apontamentos. Eu fui ver e lá descobri que no Conflito dos Séculos existe 2 textos em que Ellen White dá a entender que realmente aquela visão da sala do trono em que o Pai, o Ancião de Dias, está com o livro aberto e portanto, Jesus pega no livro para abrir, portanto, o futuro, ela dá a entender no conflito que realmente aquilo se passa no lugar santo. Eu só queria, portanto, dar essa informação aos irmãos que ouviram a lição, essa outra lição. Eu não estava a pensar falar agora aqui, tanto que eu não tenho aqui à mão o livro. Digamos, é um complemento a uma lição anterior. Complemento a uma lição anterior. Portanto, a cena do capítulo 4 e 5 de Apocalipse, Ellen White dá a entender que realmente aquilo se passa no lugar santo. Faz todo sentido. Faz todo no sentido. Momento, depois de Cristo ascender aos céus, portanto, inicia-se então a obra de Cristo para, como sumo sacerdote ali, no lugar santo, e então passam-se aquelas cenas. Porque ela vê ali, realmente, ela vê aqui que no capítulo, no versículo, deixa-me mostrar-vos aqui, ela vê no capítulo 4, no versículo 5, 7 tochas de fogo. E, portanto, ela não dá a entender que isto corresponde ao candelabro do lugar santo. E, portanto, e depois também ela chama a atenção para o capítulo 5, versículo 8, e diz que os 24 anciãos têm taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Portanto, ela dá aqui também a entender que é no lugar santo. Pronto, era só um pormenor que eu queria. Muito bem. Isto, eu recordo, é um tema da lição 5 e que vem mencionado na quarta, 26 de Abril. Muito bem, pronto. Exatamente. Um vislumbre do céu. É 26 de Abril. Isso mesmo. Muito bem. Muito obrigado, irmão. Ficamos então por aqui e cá nos encontraremos, pela graça do Senhor, na próxima semana para um novo tema deste estudo das 3 mensagens angélicas. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é tão clara, é tão coerente, é tão lógica. A Tua palavra, Senhor, estimula a nossa inteligência, o nosso raciocínio, o nosso pensamento. Ó bom Pai, muito obrigado, porque se não fosse a Tua revelação, como poderíamos conhecer estas coisas, Senhor? Obrigado porque não apenas Tu providenciaste a Tua revelação para nós, mas hoje nos assistes com o poder do Teu Espírito Santo para nós podermos compreender aquilo que foi revelado por Ti. E nós Te agradecemos também, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor, por sabermos que o sábado é realmente algo importantíssimo. É um mandamento que sempre esteve em vigor e nunca deixou de estar, porque Tu és um Deus que não muda e, portanto, como a Tua lei é um reflexo do Teu caráter e como Tu não mudas, a Tua lei não pode, por conseguinte, mudar. E ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti em todas as coisas, na observância de todos estes mandamentos, para que assim venhamos, através da nossa vida de obediência, pelo Teu poder e pela Tua graça que estão à nossa disposição, virmos a formar um caráter à semelhança do nosso Salvador. Ajuda-nos, pois, Senhor, nesse sentido. E permite que estes assuntos, que podem parecer para alguns serem complexos, serem profundos, e seguramente que são, mas ao mesmo tempo podem ser facilmente compreendidos quando o Teu Espírito nos habilita, quando o Teu Espírito nos assiste na nossa mente. Que cada um daqueles irmãos e irmãs que nos ouviram e amigos que nos possam ouvir também, possam compreender que o Teu Espírito esteja sobre eles, ajudando-nos a compreender estas grandes
e decisivas verdades, e sobretudo esta verdade do sábado que irá, digamos, pôr um ponto final nesta grande controvérsia entre o bem e o mal ao longo desta história do mundo de pecado, Senhor. Fica, pois, connosco, livra-nos todo o mal e habilita-nos cada vez mais, Senhor, para termos um caráter à Tua imagem e semelhança. Amém. E também para podermos transmitir com força, com entusiasmo, com convicção, com poder, a Tua verdade àqueles que não a conhecem. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, assim seja. Queridos irmãos e amigos, ficamos por aqui hoje. Até à próxima semana, se Deus quiser. Que Deus vos abençoe grandemente. Deus vos abençoe. Até para a semana.